Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Voltando à Fita Podcast, o podcast mais charmoso do Brasil. Eu sou Ricardo Seda e você está voltando agora numa viagem no túnel do tempo. Aqui do meu lado, meu companheiro de bancada, eterno ursinho. De pelúcia. De pelúcia, o urso mais famoso do Brasil, Silvinho Blau Blau. Isso, e sempre com vocês, né? Sempre com vocês aí em casa, dando o seu like, dando a sua sugestão, falando que está bom, se está ruim, o que vocês querem, faz pergunta para os nossos convidados, enfim. A gente está aqui por causa de vocês, né? Sem vocês aí não faz a menor graça. Obrigado, dá o seu like, se inscreva no canal, Voltando à Fita, também no Instagram. E é isso, e a gente está seguindo aqui com gente muito fina, gente muito especial. Hoje com Jorge Albert Rayborg, mais conhecido como Jorge Israel. Bate palma à produção, você obrigado, do Brasil. Jorginho, Nunca foi apresentado dessa forma. Elegância, irmão. Albert. Obrigado, filhote, pela tua... Jorge sempre foi um garoto espetacular, além de um artista maravilhoso, um sujeito simples, formidável. É uma lenda do pop rock. Lenda absoluta, vai contar um monte de historinha pra gente. Jorginho, conta pra mim, vamos fazer aquela regressão, porque é voltando à fita, né? Então a gente quer saber... Desse nome. Gostou? Legal, né? Eu acho que a gente está precisando voltar um pouquinho a fita nesse país, né, Jorge? Vamos olhar para trás um pouquinho, porque o futuro está bem cabuloso, né? Então, o futuro vai... Ele vai vir do jeitinho dele. Mesmo. Mas é importante olhar para trás, né, cara? Um país só tem futuro se ele reconhece o seu passado, a sua história. Carioca? Porra, carioquíssimo. Conta aí como é que é. De Copa Nascido aonde? Copa. Tu é Copa também? Igual nós? Engraçado que ontem eu fui por um acaso com a minha filha ali naquela colônia de pescadores, que ela vai fazer Posto 6. Um posto 6. Cara, me deu porque eu nasci ali, né? Morava ali na Júlio de Castilho. E aí eu conversando com eles... Aquela coisa, no primeiro dia que a gente foi lá, tem os pescadores, pá, não sei o que, os caras, eu falei, ó, quantos anos você tem? Aí que os caras estavam meio tirando uma onda, assim, um cara engraçado, aqueles figuras, né, que vivem ali. Pescador típico da... Aí eu falei, ele viu, olhou assim pra mim, eu falei, cara, eu tô te falando isso porque eu vou te dizer que eu sou mais velho que você. E que eu fiz arrastão, quando passava ali o arrastão para tirar os peixes, né, que as crianças iam, aí eles davam peixe pra galera que ajudava, e eu falei, caramba, que barato. Eu voltei, assim, ali, aquela coisa meio de sonho, assim, onírica, né? Porque às vezes volta em sonhos, né? Coisa da tua infância e tal. Esse lance do mar é muito power, muito né? presente. Nostalgia, né? Deu aquela nostalgia, né? Não, Copacabana, local, né? Não, Copacabana pra gente realmente, cara, impactava aquela praia espetacular, aquelas luzes, é um bairro que pulsa, né, cara? E pulsa, e ao mesmo tempo você atravessa a Atlântica, você tá dentro d'água, um pé na areia, né? E naquela Copacabana espetacular. E eu, morei lá quando não tinha essa pista dupla, era aquele mar. Uma só. Minha avó também morava ali, chegava o mar, quando subia, Ressaca chegava, batida. né? Mas é isso. Grandes recordações. Acabei, e aí, vai indo. Vai indo, Jorginho, vai indo, Jorge. Aí, nascido ali e estudou por ali mesmo, nos colégios de Copa mesmo? Estudei no Melo e Souza, que é ali na Xavier da Silveira, onde hoje mora Malé Soares. Malé Soares do lado. E onde mora meu querido Odeide. Odeide, baixista. Comigo, tu passa ali, sempre ali na Xavier da Silveira para deixar. Odeide tocou com o Lobão, nos Ronaldos, muito. Que agora é da minha banda solo, desde o primeiro show solo, né, que foi em 2004, 2005, meu primeiro disco solo foi em 2004, e a gente acho que fez os shows em 2005, e o Odeide cascudo, casca grossa, gente da melhor. Esses discos aqui, e aí Reflections, ele sabe tudo. Tudo, é uma enciclopédia. 60, 70, é legal, né? 80, maravilhoso. Sabe tudo. Aí temos um Jorge na infância em Copacabana, aí começa entrando na adolescência, como é que foi isso? Sempre zona sua. Já virando rapazinho. Aí a gente... Bom, acho que tudo começa sempre na escola, né? A gente vai... Nossa tribo passa muito pela música, né? Assim, antes de ser músico, né? Acho que a gente... A paixão pela música, a música, né? A música é uma coisa muito poderosa, né? E as músicas que você gosta de ouvir, o que você escolhe para ouvir, os amigos que seus amigos escutam, né? Eu estava conversando isso outro dia, como isso faz a tua tribo, né? Na verdade, passa muito pela música, né? Muito o recado, o tipo de som que você escuta. Então, isso é uma coisa que... Estamos falando de anos 70, então, quando você começou a ouvir... 60, Beatles já, né? Meu Beatles. primeiro A influência já. Com certeza.
Cara, era a época da Jovem Guarda, né? Ah, que Porque eu sou de maravilha. 60, né? Então, assim, aquela quando eu tinha 5, 6, 7 anos, era Jovem Guarda, né? Era o rock Nossa. traduzido e eram os Beatles, né? E o meu primeiro LP eu comprei com 6 anos, saindo do filme do Help, né? Que é o que acho que a nossa galera né, teve a muita trajetória foi magia, né? Aquela magia da e acho que a gente brinca até hoje, porque essa coisa da banda, aquela coisa do humor deles, né? do estilo de vida, né? Daquela onda toda, aquilo é muito sedutor, né? E em termos de, pô, o sonho de ter uma banda continuou, né? Ao longo dos tempos, assim, essa era a referência da gente, né? E o instrumento, como é que entrou que hora? Quando com o instrumento? O sax foi já mais tarde. Eu tocava violão, tinha várias bandas. Comecei a tocar violão com uns 12 anos. Fala o nome das bandas aí. Autodidata ou fez escola? Cara, não, eu estudei. Eu comecei, na verdade, a primeira coisa que eu estudei foi piano, mas eu era muito novo. Eu cheguei até a fazer uma apresentação ali com 6, 7 anos, mas aí eu não embarquei tanto não com aquela coisa da leitura. Para mim, acho que era muito cedo para aquela coisa muito acadêmica. Assim. Eu gostava mesmo de ouvir música, era fissurado. Gravava da rádio, aquelas coisas, fazia playlist, fazia não sei o quê. Ah, é a paixão pela música. Fui DJ, né? Em festinha hi-fi. A gente, Pô, hi-fi. botava... Pô, tinha uma coleção de compactos maravilhosa. Bee Gees, tudo. Stevie Wonder, eu também adorava James Brown, essas paradas. Olha Jackson 5. Ai, meu Deus. Eu gostava muito, né? Dessa onda. E depois tive um primo que tinha muita, assim, discos de jazz, bossa nova, música... de países assim inusitados, de outros e obviamente de tudo, né? E na época tinha desde progressivo e eu comecei a ouvir isso muito cedo, todas essas focos, todas essas chegadas, dessas bandas norueguesas, bandas australianas. A gente o Bee Gees é australiano, né? Muita gente não sabe exatamente. Muita coisa nova e muito rock progressivo. Você ia nos shows do Teresa Raquel? Com certeza, Secos e Molhados, fui Rita, Refazenda, Mutantes. Pegou a nata, né? Não, eu peguei porque eu comecei cedo, muito cedo, então eu peguei a gente com 12, 13 anos a gente ia nesse... a gente 14, não tinha esse negócio de não entrar. A gente entrava. Acho que comecei com uns 14 anos. E depois a gente, sei lá, até todo o roteiro de vida tava comprar disco, sair para ver show, né? A gente se conecta com a música antes de ser músico, né? Sim. Então... E essas bandas, como é que eram as primeiras formações? Da galera mesmo do colégio, da escola, os amigos ali? A primeira que eu fiz, assim, a primeira vez que eu subi no palco, acho que eu tinha, sei lá, uns 14 anos, foi com um irmão, quer dizer, a Verônica e o Luiz Eduardo Esteves, que eram filhos do Hilton Gomes. Do repórter, que maravilha. Primeiro que Hilton, narrou aquela voz maravilhosa. Chegada do Homem à Lua. E eu frequentava a casa dele. Repórtereço. Exatamente. Caraca. Não, ele foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional. Sim. E aí e era uma música autoral, assim, era no Rio de Janeiro, que tinha nos colégios do Rio de Janeiro, tinha muito movimento de música. Festivais. Várias pessoas estudaram lá, o Lobão, o Dádio, essa galera, Claudinho Infante, Zé Renato, não sei, mas o Cláudio Nucci. Nossa. Muita gente legal, assim, que tinha... De gente que fazia trabalho... Você fala do Meli Souza? Não, esse era o Colégio Rio de Janeiro, em Ipanema. Já no Rio de Janeiro, Ipanema. Que era uma escola muito legal. E aí a gente ali tinha festival de música e tal, a gente cantou. Mas depois eu tive uma banda que acho que já num outro momento, assim, eu subi no palco, a primeira vez foi com o Frejá. Ele que me lembrou disso. Ah, não? Vocês molequinho. Tocando uma música do Ringo Starr, You Don't Come Easy. You Don't Come Easy, sucesso. E aí aí foi isso. Aí dali a gente tinha algumas bandas, várias bandas. Você não né? na viola, na guitarra, no caso? Violão. E eu sempre gostei de compor. Assim, essa coisa de compor, Joel. Sempre, desde sempre. Sempre. Levar som, assim, mas eu... Por isso que quando eu fui entrar no saxofone só com 20 anos, assim, né? Foi tipo um ano antes do Kid. Eu tocava há pouco tempo, mas eu já tinha essa onda de... Ouviu muita coisa. E tal. Aí, quando eu voltei com sax, aí foi uma farra, porque
toda banda Queria. recebe Recebe bem muito bem o mesmo sax, que né? toque mal. Tem o sax, né? Não, engraçado, né? Eu estava falando sobre isso. Nessa nossa época, pô, o sax era ninguém dava um valor, né, cara? Principalmente Porque sabe o que nos anos aconteceu? 70, 80, né, cara? Na verdade, todo mundo era guitarrista, né? Todo mundo começa tocando violão. E era mais difícil o acesso assim, a um sax, a uma coisa assim, né? As pessoas... Era mais fácil a pessoa começar no violão, ou bateria, para fazer uma banda, né? Sim. E A base, né? acho que o sax nos anos 80 ele veio no pop assim, Ele veio bem pesado, bem forte. Bem pesado. Man at Bem Work, Tina Turner, todo mundo tinha sax. Bem mais todas as do bandas que tinham. nos anos 70. Sim. Aí pintou ali naquele momento, rolou essa história, né? O sax chegou, eu me lembro até de uma matéria no jornal grande sobre isso, né? Assim, logo ali naquele começo que tinha todo mundo gravando sax, né? O Léo gravava com várias pessoas, o Zé Luiz também. Zé Luiz gravou muito comigo, craque. E aí tinha essa galera ali na cena, assim, fazendo. E teve aquela explosão do Kennedy também, que tem uma galera, né? Um pouquinho depois do Kennedy. Um pouquinho depois. Na verdade, engraçado. Acho que a galera da gente, o que eu ouvia de instrumental mais até era o Sanborn. Era só David Sanborn, o Kennedy foi o Kennedy depois. era, assim, a maioria dos saxofonistas fala assim, pô, o cara me fala que eu sou o Kennedy brasileiro, porra, sacanagem. Vários saxofonistas me falam isso. Né? Não, é engraçado que as pessoas têm uma implicância, assim, né, com ele. Gosto tem musical, sim, né? tem. Mas, Tem assim, uma é gosto, eu Porque era um entendo, momento assim. também, né? Ele veio com um momento com umas músicas, acho que emplacou na época e cria-se uma... É engraçado. As minhas referências são um pouco mais de jazz mesmo e da coisa dos sopros, né? Do pô, James Brown, assim, eu acho, cara, o Maceo Parker, assim, é o cara pra mim, assim. É os caras, né, swingadaço, assim, pô, se tocar live não é tanta masturbação musical, assim. E que também é válido. Pistão a também você masturbação toca? também tem seu valor, mas assim... Pistão também você tem domínio? Não. Só o sax. É bem diferente. Essas suas bandas, essas aí de colégio, essa com Frejá e tudo, vocês faziam as apresentações, já começou a sentir o cheirinho do palco, fazia as brincadeiras já? No começo eu estava até lembrando isso, que minha filha também... meus dois filhos já tocam, toca sempre contigo, tocou né? desde cedo, tocaram desde cedo e não tem problema de subir no palco. Agora minha filha tem mais, e eu falei com ela, eu lembrei que eu falei, cara, as primeiras vezes que eu subia no palco era um suplício. Fala isso. Era. Tímido? Tímido? Esse dia, eu não sei, cara. Você nunca foi tímido, Jorge? Não, porque na verdade você tem que quebrar, tem uma hora que você consegue quebrar essa barreira, esse muro, né, que é você e alguém assim, você na tua insegurança de... Tá mais jovem, adolescente. Mas tem gente que tem isso até, que carrega isso a vida inteira. Muito tempo, mesmo, né, artistas eu nunca consagrados. Tive. Eu com 6 anos já era sem vergonha. Eu não era assim, não. A princípio, não era um cara... Não era, um cara, assim, tão de chegar espontâneo, e tal, tão assim. coisa. Porque eu gostava muito de tocar. A gente tinha o hábito de tocar, de levar som. Isso eu não tinha problema, assim, de chegar num lugar com os amigos. Mas e o sair palco tocando. no começo te Mas dava um no frisinho. palco a primeira vez eu lembro, pô, não quero isso não, cara. Quero tocar. Quero essa parada não. Eu quero tocar com os amigos mesmo ali e tal. Mas aí vai indo, vai te seduzindo, né? E aí eu acho que tem uma hora que, obviamente, quando, sei lá, você faz... que eu me lembro aqui, assim, de... Primeiro, tem um momento que você tem algumas bandas que já tem uma coisa ensaiada bacana e você já tem um corpinho, já tem um corpo. corpo. Banda também, não é aquela coisa você exposto sozinho, você já tem uma historinha ali de ter feito umas músicas, de ter tocado bastante, de ser preparado, aí beleza. E aí depois, quando as pessoas cantam as tuas músicas... Aí é glória. Aí você vai se aproximando do público, você fala, né? Pô, é aqui que eu quero. Mas eu vou te falar onde eu... E aí, assim, eu fui... Dentro do Kid, a gente tinha um jogo de cena legal, assim. Eu e a Paula tinha uma interação bacana no começo do Kid também. Sempre teve esse espírito de banda e cada um achar o seu espaço, o seu jeito, né? A sua performance, né? Seu jeito natural de estar ali, né? E cada um, né, com suas
com a sua personalidade. E essa época dessas bandas, você já tinha músicas autorais, já compunha, já cantava suas músicas? Você lembraria uma dessas assim, lá no comecinho de tudo? Só uma palhinha pra galera aí? Cara, tem uma música que... Ou teve alguma que você conseguiu na infância trazer pro Kid de Abelha? Tem uma música que é o No Meio da Rua, que é uma música que foi uma levação de som em Teresópolis, que eu lembro até hoje, assim, com o Marcelo Gordo, que é da Barca. Que é da Barca do Sol. Puta, grande Marcelo. Eles também tinham uma coisa ali em Teresópolis, num sítio ali perto, e um dia a gente levou um som, justamente eu, com o Frejal, o Marcelo e o Benny Parnes, que era um amigo nosso que tocava baixo. E aí tem um riff que virou que eu lembrei a vida inteira e que aí virou No Meio da Rua, né? Que é do Kid? Do Kid. Ai, caraca. E aí essas coisas assim... E a primeira música do meu disco solo também foi levando um som assim de curtição. Com a galera. Com o Marcelo Novaes, o Marcelinho Novaes, algum dos nossos filhos. Assim, a gente fazia um som ali com o Rick, o irmão dele, o Rick Novaes. E a gente ia sempre levar som lá. E aí me veio essa coisa e eu falei, cara... guardar isso aqui, que alguma hora vai dar um vir. caldo. Aí é isso, mas foi muito legal. Aliás, você me lembrou de uma coisa que eu... Foi um esquenta, né? Hein? Foi um esquenta, uma passagem de som. Não, eles levavam um som, a galera se reunia para levar um som. Era um negócio assim. Eu tive um sonho, vou te contar. Aí eu me atirava do... Que legal. Ô, Jorge, e os papais? Olha assim, olha que legal. Olha lá, você, Leone, Paulinha, olha isso, cara, que demais. Caraca, que barato, né? Caraca, demais. Leone, garotinho, olha a Paula, menina. Éramos tão jovens. Jovens, somos tão jovens. Mas é engraçado, essa semana eu fiz um show com o Leone, na verdade 2, uma participação lá no show dele. Eu vi vocês na internet, muito legal o show. E foi muito bacana, porque a gente... Musicalmente, né, cara, acho que não é que nem, sei lá, futebol, assim, que você realmente, rapidamente, já não está nas mesmas condições que... Né, apesar de que tem, hoje em dia, muita gente que joga Você fala bola, assim, ser um artista veterano? Não, eu digo assim, tocar é uma coisa que demora muito tempo para você perder, né, a habilidade, né? Assim, aí lógico que tem uma hora que vem, mas assim, sei lá, você vê a galera com 80 anos levando tocando, som, normal. Né, de repente a voz vai ficando assim depois dos... B.B. King, pô. B.B. King, eu vi ele com 80 anos aqui, lá no... Sentando a jaca. Sonny Rollins também com 80 anos. O cantor sofre um pouquinho mais o cantor sempre. Um pouco mais. Baixar um pouquinho. Mas mesmo assim, que a bochecha ficava... Luiz Armstrong. Mas eu digo, mesmo assim, você vê a Elza, uma artista que criou até, assim, transcendeu no auge, depois de fazer 2 discos absurdamente maravilhosos, quer dizer, a coisa de estar viva, o conteúdo que tem a dizer, a arte latente no DNA. Porque essas coisas, a gente tem sorte de poder começar coisas novas. Agora eu estava gravando hoje com o Renegado, a gente fazendo, sabe, trocando ali, fazendo 3 músicas, assim, agora nessas últimas semanas. Então, começando uma coisa nova, sabe? O que foi autoral seu no Kid de Abelha? Cara, a primeira foi quando porque o Leone e a Paula, né, nos principais compositores do começo, quando eu entrei na banda. E eu já compunha, mas ali já tinha era o Beni também, que era o batera, que também fazia algumas coisas com eles também. Então, quando eu cheguei, foi assim, no segundo disco eu fiz o Lágrimas e Chuva, junto com o Bruno e o Leone, e fizemos também Amor por Retribuição, nesse Lágrimas de Chuva é sua? Com Leone, Bruno e eu. Bruno Fortunato. Esse bonitão ali. Esse gatão. Vamos levar umazinha ali, Lágrimas de Chuva? Leva uma Lágrimas de Chuva. Pode fazer no tom que você quiser, brinca aí. A galera vai ficar doida aí. Um pouquinho de vocês, do comecinho do Kid de Abelha, galera.
Você toma pra mim. Pensa Esse é o no tom teu- da Paula. é da Paula, né? Eu perco o sono, choro, sei que quase me desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, sou capaz de certas coisas que eu não sei fazer. Será que existe algum motivo importante que justifique ao menos nesse instante? Eu tô contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história de 1001 noites de suspense no meu quarto. Bate palma você de casa, é o comecinho de tudo. Mas, Jorge, vem cá, eu queria fazer uma pergunta. Mas é um desespero, porque eu... Que eu falo com a galera aqui, que todo mundo cai nessa mesma problemática familiar na hora de se reconhecer como artista, de achar que esse é o caminho. O pessoal de casa, papai e mamãe, a turma, te apoiavam literalmente 100%? Aí, não, eu quero isso. E aí? Como é que era essa história? Era meio... Tinha os dois lados, né, na verdade, porque eles sempre incentivaram, né, coisa de artística, assim, sim. quer dizer, apreciaram, né, e me deram força, assim, de aprender violão e tal, mas eu me lembro que um dia eu me lembro claramente essa coisa do professor falando, não, ele, pô, é muito bacana, tem meio que assim, insinuando que eu pudesse seguir A carreira. como músico e tal. Aí ele, não, meu pai, não, ele é muito legal como hobby, mas isso é legal, mas não sei o quê. Mas aí é o seguinte, o que acontece assim, quando as coisas foram acontecendo, aí a gente foi no flow, a gente realmente estava ali no lugar certo, na hora certa, né? Assim, Você tinha quantos anos? Quantos anos tem o Kid? Vocês são de 83, né? Não, Ou dois? A gente começou a tocar junto em 81. Vamos lá, como é que começou esse negócio do Kid de Abelha? Fala aí, como é que vocês se juntaram? Na verdade, o nascimento... Vocês vieram quase no vácuo da Blitz, né? Todo mundo. Todo logo atrás. Né? Todo mundo já estava aqui engatilhado, todo mundo já estava engatilhado. Mas, na verdade, a gente... É isso que ele está falando, todo mundo já tinha banda, mas a gente não percebia de uma forma tão clara que aquilo ia dar certo. Ia ter um movimento, não tinha lugar para tocar, as pessoas estavam... Começou por isso que, assim, os 40 anos, a galera conta no data do circo na Lapa, né? Na Lapa, desculpa, no Arpoador. No Arpoador, que foi fevereiro de 82. Isso. E aí, ali que as pessoas estavam formando as bandas, né? Como é que é a data oficial, né? Assim, como fosse uma data oficial. E pra gente, a data foi novembro de 82, que foi quando a gente fez o primeiro show no Circo Voador. E foi no dia que a gente também tirou a carteira da Ordem dos Músicos. Então, acho que a Paula escolheu... Quer dizer, achou que esse dia era o dia do... Pra mim, o dia que no meu entender, assim, que começou o Kid, foi o dia que tocou a música lá Distração. Quer dizer, são dois começos, né? Um é o primeiro show grande, né? Não era o nosso primeiro show, foi o primeiro show anunciado, grande, assim. Quem deu esse nome, Jorge? Cara, pega água pra mim. Esse nome era de uma lista de nomes. Sempre tem a lista, né, cara? Tem uma listinha. Nomes absurdos, né? E aí, mas foi... Você já na banda. Você na banda. Na verdade, o que acontece? Você, Leone, Paula e Bruno. Exato. E o Beni. E o Beni, E tinha também um tecladista, que eu esqueci o nome agora, e tinha o Fará, Pedro Fará, que era o guitarrista, que era amigo deles também, que acabou saindo morar fora do Brasil. E aí a gente ficou um tempão trocando de guitarra até o Bruno entrar, porque tiveram vários guitarristas. Olha. Até teve o Torquato, Mariano. Mesmo, Torquato? Foi integrante do Kid de Abelha. Fez teste. Ele tocou ali, mas aí ele chegou a... Eu não sei se ele fechou, mas aí ele falou... Ele que indicou o Bruno. Ele falou, pô, legal, mas a minha praia... Acabou que acho que ele também... Ele tocou com o Rich, né, também, assim, nessa época. Um pouco depois. A gente estava realmente experimentando os guitarristas, assim, e aí chegou o Torquato, que era já um standard muito legal. E aí ele indicou o Bruno.
que acho que eles juntos tocavam, se eu não me engano... Numa outra banda aí. Com eu vou lembrar depois. Mas depois não sei quando. Quando então você ler o livro da vida do Torquato Marinho. Mas aí o Bruno realmente, quando ele entrou, que acho que fechou, que aí que fechou uma banda com uma sonoridade, uma história assim de integração mesmo. E o Bruno trouxe muita coisa legal, né, pro Kid. A gente chegou a fazer shows, acho. A gente chegou a fazer alguns shows antes do Bruno, né? Sem ele, mas aí quando ele entrou, realmente deu. E aí a primeira gravação já, assim, mais oficial, já foi com ele, né? Como é que é a gravação? Como é que foi essa chegada, né? Vocês foram no Warner, né? A vida inteira, né? Warner, né? A gente mudou para o Universal bem depois. Não, mas começou o Warner, né? Direto. Quem era o produtor Liminha que fez vocês? Cara, o primeiro compacto, na verdade, assim, antes do nosso compacto, a gente fez parte de um... Né? De pintura íntima, e assim, o lado B era porque não. O primeiro registro, assim, lançado foi dentro de um pau de sebo, né? Todo mundo fez um pau de sebo. Pau de sebo Eles adoravam de lei, né? Tipo assim, vê se vai colar essa porra dessa garotada. O que colar fica. Não, foi legal, chamava Pela Warner já? Rock Voador, era o Gregório Nogueira. Eu lembro do Gregório, falecido. Exatamente. Gregório, caracos. Aí ele juntou seis artistas. Vocês vão lembrar desses artistas do Paulo? Cara, era Malu Viana, Celso Blues Boy. Porra, não sei se era papel de mil. Peraí, agora eu não estou lembrando de todos, não. Mas eu lembro que... Celso e a menina, essa era? Malu Viana. Mas aí, justamente, eles pegaram... Eu não sei quantos desses artistas fizeram... Tá. Depois cada um com uma faixa. Aquele com duas faixas. Sangue da Cidade. O Sangue também estava. A Malu Viana, Blues Boy, Papel de Mil, Maurício Melo. Maurício Melo da Companhia Mágica. Exatamente. Sangue da Cidade. legal. Caraca, o Sangue... Dá mais um, exatamente. O Sangue da Cidade, eu me lembro assim que talvez tenha sido a primeira música na Rádio Fluminense que tocou muito. Ficou conhecida. A Maldita, a famosa Maldita. Foi a primeira música, acho que autoral, que eu, assim, puto como um dos... Né, um dos ícones mesmo, fomentadores, né? Do sucesso, da onda toda que veio depois. Assim, da onda que eu digo, de você virar fala, profissional. Dá mais um, dá mais um. Digo a Rádio Fluminense, né? Digo a Rádio Fluminense. Maldita. Que começou a tocar. E você vê que... Deu essa... Do disco só foi vocês que explodiram, né? Assim, mas na Rádio Fluminense muita gente tocava... até essa banda que eu tinha com o Frejá, uma música meio instrumental, uma música muito doida. Do Fim da Rua, tocou também. Então, o Fluminense fez um trabalho espetacular. Maurício Valadares, na época. Não, era demais o Fluminense. E o Luiz Antônio Melo, que ouviu a música, que era Distração, nem era Pintura Íntima, não, era Distração. E aí... Distração. Seus olhos não... podia ser, né? Mas era Distração, né? O nome dela não era Pintura Íntima, era não, tô falando... A nossa primeira música a tocar na rádio não foi Pintura. Não foi o primeiro compacto. Essa produção era uma produção nossa, independente. Sim, né? Sim. Não tinha produtor, não tinha gravadora, não tinha nada. E aí a gente justamente... E isso que eu achei que foi um grande barato que rolou no Rio, né? De ter o Circo Voador e a Rádio Fluminense. Acho que essa dobradinha que deu explosão. E aí a gente começou a se conhecer. As pessoas na praia. Eu conheci o pessoal do João Penca, que eu acho que foi a primeira banda, porque eles tinham um lance, aquela coisa rockabilly, né? Isso. Estava todo mundo fazendo na época. Era assim, a Avelar esteve aqui com a gente. No fim dos anos 70, começo dos anos 80, tinha essa coisa... Era muito MPB, né? Tinha essa galera que eu tocava, tinha muita gente que fazia uma coisa mais MPB. E... A história que eu tinha com o Frejá era diferente, que a gente já tinha essa onda de rock and roll mesmo, né? Frejá sempre foi do rock and roll. Eu tava ali... As tribos. Porque o pessoal da escola era muito MPB. Assim, meus amigos de escola, que a gente andava direto e tal, era violão e
E aquelas canções, essa onda que ele está falando é a onda do Biafra, do Marcos Sabino. Sim, sim. Um rock rural que rolava nessa época. Não, mas Sai Guarabira, essa influência. Não, na verdade era mais... Mais MPB era mais nós baianos, Gil, Caetano. João Bosco... tá. Sabe, de cara que toca violão, que aprende com essas músicas um pouquinho mais... Com mais para MPB, pra MPB mesmo. Milton, Clube da Esquina. A gente... Essa galera era dessa praia. Assim. O pessoal do colégio. Essa pessoa que era bacana. Maneiro. Tocavam, assim, uma viola legal, cantavam também. A gente curtia muito, assim. E íamos pra Bahia, porra, trio elétrico, meu irmão, shows rolavam tudo, Novos Baianos, Gil, Caetano, pô, no verão ali era a gente ficava ali na casa de a avó de um dos nossos amigos da escola, que escrevia muito bem também, Lafayette, e a gente ficava lá um tempão. Que delícia. E era viola e tem até uma história maravilhosa. Conta pra gente aí. Não, que é o seguinte, a gente não tinha carro, mas na terceira vez que a gente foi lá, a gente já tinha carteira, alguns já tinham carteira, 18 anos, tal, não sei o quê. Aí não tinha, a gente foi de ônibus, mas aí a avó louca alugou para todo mundo andar, tinham, sei lá, oito rapazes lá, e aí ela alugou um caminhãozinho, aqueles caminhõezinhos com aquela caçamba aberta, né? Que maneiro. Todo pintadinho, azul, vermelho, com aquelas florzinhas e tal. Cara, e a gente saía aí saía cara, ia no show, botava a galera dentro do... E aí, uma vez, a gente deu carona pro Gil. A gente... Porra, que maneiro. Barato, cara. A gente ficou em êxtase, porque saiu de um show que não era não era assim, concha acústica, era um tipo nichozinho, era um underground, não sei se era um clube, uma coisa assim. E aí, na saída, todo mundo ia para uma festa no Rio Vermelho, se eu não me engano, e aí entrou uma galera, assim, no caminhãozinho. Aí a gente ia para Arembepe, a gente curtiu esse final. A gente era assim... Anos 70 mesmo? A gente não estava em Woodstock, mas a gente olhou as referências da gente, eram os caras, os amigos, sei lá, de Teresópolis, que tocavam, que tinham banda e que estimularam a gente a... Né, os Marcelo Sussequins da vida, que sempre teve também, levava uma som, ele tinha uma casa em Teresópolis também. O Marcelo era vizinho meu com a Constante Ramos, né? Então ele tocava nos Analfas, aquele cabelão, ele e o Maran, os Analfa Beatles, né? Lógico. Pô, aí ia pra Teresópolis, pô, os caras... A bateria era gigante, né? Tinha vários tantões. Pô, fase linda. Aí vocês... o Erva Doce, a gente conhecia por algum motivo. A gente também gravou uma música. Acho que eles gravaram uma música, cara, eu não estou lembrando direito, mas assim, o Rogério Meanda, que era guitarrista foi guitarrista Blitz, hoje que tá com a Blitz, foi do Cazuza, fez aqueles solos do primeiro disco exagerado. Craque. Aí, Rogerinho! Beijo, amor. E ele também era dessa turma. Dessa patota aí. Era uma galera, todo mundo... Engraçado que todo mundo acabou tocando com o Cazuza, o Nilo Romero, o Rogério, o Lúcio, que eram também todos do Anderson, também amigos do Frejado, do Roberto, do Mauro, também do irmão dele. Essa galera toda que se encontrou, assim, cresceu meio junto e foi todo mundo... Fizeram a cena, na verdade. Vocês fizeram a cena, a gente fez a cena. Essa toda. Primeira banda também que a gente teve, Fim da Rua, tinha o Bruno Araújo. Fim da Rua. Que era na... Ele lembrou agora, queria lembrar, lembrou. Saiu automático. E aí, que era uma banda que tinha o Bruno Araújo, também, que depois virou músico, tocou até com Legião, baixista, bom pra caramba. A gente tinha... O Bruno Brancão, cabecinha, casinha redonda, franjinha, grandão, altão. Eu acho que eu sei que é o Bruno. Brancão, fortão, não sei. Fortão. Não, fortão meio gorducho? Não, então não. Bonitão. Bonitão, pode ser você. Franjinha assim. Bruno, pô. Irmão, eu sei. E também tinha uma irmã, Luciana, que tinha também o bando Eletrodomésticos. Choveu no meu chip. Choveu no meu chip. Que era a Luciana, que é a irmã dele, que era tecladista também. Então essa galera, eu não sei porque que a gente está falando disso, mas
eram várias Tá bandas falando da ali. cena Você musical, tá falando das cenas, tinha a galera do colégio, você vai MPB, conhecendo. tinha o da praia, tinha o que era mais rock and roll. Era um- Isso tudo foi fazendo uma salada, né? Porque exatamente, são várias histórias diferentes, mas Tendências, isso né? é legal. Eu acho que o rock dos anos 80 tem tem essa formação, né? Ouviu essa galera da pesada, né? Que conseguiu trazer porque o rock teve a história assim meio que da Jovem Guarda, que começou como uma conversão Meio do cópiazinha, rock, meio e cópia, depois, né? aí chegou, Original. né, Erasmo, Roberto começaram a compor em português aquelas Pérolas músicas, maravilhosas. né? E aí abriu um caminho que rapidamente se desdobrou, porque ali nos anos 60, acho que de 64 até 69, tudo aconteceu, né? Nossa. Assim, a evolução do pop, do rock, assim, foi um Gigante. foguete, né? E aí chegou nos Mutantes, né? Que é, Aí o bagulho começou a ficar sério. Tropicália, que quebrou essa Paradigma da essa MPB. história. Vímana, né? Exatamente. De que a música brasileira tem que ser comportada, tem que ser desse Secos jeito. Molhados, já veio nessa Total, exatamente. Secos e Molhados, Jorge, quando vocês começaram a juntar o Kid, você tinha ideia do que podia acontecer? Vocês tinham certeza? Como é que era esse momento para vocês assim? Cara, eu realmente não imaginava. Não imaginava, não. Eu acho que a gente começou a ver que estava chegando perto, assim, porque não tinha muita coisa do Rio, né? Você até falou do Biafra, eu me lembro que foi uma coisa assim, que ele também era parente de um amigo nosso que tocava batera do Carlos Augusto, e aí a gente falava, caramba, a gente conhece alguém, acho que ele era de Niterói, que toca na rádio. Helena, né? Helena foi em gente 76, 77. A nossa referência de música dessas pessoas todas, da música, né? Que era muita música do Nordeste, Bahia, né? Era muito essa cena MPB, né? Assim, mas... E não tinha tanto coisa de banda acontecendo, né? No fim dos anos 70, assim. Tinha os Secos e Molhados, como você lembrou bem, mas era também... Diferente de tudo. Corria meio por fora, mas né? eu acho que o Secos e Molhados foi bem influenciou importante. Demais, o muito Tutti pra Frutti, gente, muito. A Rita também com Tutti Frutti. A Rita com Tutti Frutti, que os Mutantes foram indo para um lado mais progressivo e ela foi no pop, e ela levou, no acho sucesso, que ela levou, né, o barco assim, atravessou as décadas, né, com ela fez Atrás do Porto fez uma cidade, cara, né? Aquele disco, tem uma cidade, né? Aquele LP que todo garoto tinha, né? Todo garoto que gostava de música, queria um rock. A gente começou a se identificar, né, cara? Rita Lee começou a mostrar os riffs de guitarra. Falei, opa! E a gente, né, começou a achar muito legal tudo isso. Não, né? era o Carlini, né? O mestre. Ali foi, assim, a versão Stones abrasileirada. Porque... Como os Mutantes já tinha essa brincadeira, né? Uma coisa muito menos de xerox, assim. Autoral total, uma linguagem de totalmente liberdade nossa. De criação. Então, assim, aquele rock and roll brasileiro, mas assim... não tem nem o que dizer, Nossa né? Eu falo pro Carlini, assim... Clapton is God. Carlini is evil. Carlini, eu tive com ele agora no show do Landau, fizemos um show junto lá em São Paulo, cara, no Teatro da FAP, cara, foi beberam demais. do melhor da fonte, né? A verdade é essa. Não, a gente 60, mas 70 esse é o barato foi foda, da música foda, também, né? Você, de repente, aquela magia das coisas que você ouvia no teu quarto, né? Porque não tinha clipe, não tinha essas coisas, né? A gente... Tinha que viajar sozinho. Era aquela capa do disco. Ou dava uma cheirada no avanço super seco pra ficar doidão. E botava o disco ali. E, cara, era a nossa casa, né, bicho? Você viajava, aquilo era teu mundo, né? Do quarto, do som. Eu diria pra você que a música, nessa época de 60, 70 e 80, ela era o grande barato da juventude, tá? A música era o grande barato. Porque a gente não tinha o audiovisual, a gente não tinha internet ainda, né? Então, hoje tem acesso aí depois, fácil, né? Exatamente. Então, hoje em dia, as pessoas falam, a música de hoje, eu não gosto de comparar, porque isso é outra época, né, Jorge? É outro momento. A história, por isso que é legal voltando à fita, que o Jorge conta toda uma história que a gente viveu nos anos 60, quando garotinho, 70 como adolescente.
Era uma outra época. Então a música era muito impactante, né? Era muito forte pra gente. Mas eu, sinceramente, eu acho que continua, porque você vê show, cara, continua bombando Igual. mais do que nunca, Igual, né? igual. Aqui tinha muito menos show, né? Hoje em dia que você vê esses festivais que estão rolando maravilhosos, cara, Demais. ultimamente esse ano. Com equipamento bom, né? Teve show. altas- Vocês fizeram da Montanha, o Mountain, tem o Rock Brasil de volta, né? o Rock agora, o Peck. Rock Fazer o Peck Brasil, aqui, 40 anos, que foi Genial. Foi isso. genial, assim, começou em outubro, Acabou terminou agora, agora né? no fim de semana Brasil É. inteiro, passado, Fez Brasília, né? São Paulo, Rio, né? Belo Horizonte. Belo coisa Horizonte também. Duas vezes no Rio, né? É. Eu acho que isso não vai parar nunca Ele mais, pegou no né? finalzinho Jorge? da Eu acho que pandemia. esses festivais assim de retrô nosso não vai parar nunca mais. E não só esse, mas, por exemplo, sei lá, eu fui lá no Mita, né? Que é esse, Agora, foi no né? Jockey, foram 2 dias, assim, e assim, misturando, sei lá, A Marcos cena Vale com toda, com D2, Diogo com Nogueira, Gorilas, com Gil, com... Aí você vai lá e vê um monte de bandas de diferentes estilos, né? E você vê que as pessoas são fissuradas, continuam sendo, acho que não perdeu Sim, nada. nada, perdeu nada. Assim, Só é a música diferente. mudou, mas, por exemplo, você vê que tem as tribos, sacou? Isso, É isso, sempre teve, música, sempre teve, é. tem as tribos. Aí que se interessam, vão acabando. É lógico que tem o popularzão do grande apelo e tal, Sim. que está Sim. acontecendo. Sempre tem. teve, que sempre teve E também. essas Que bandas- depois, esse popularzão, que, né, muitas vezes as pessoas acham a música pobre, porque isso também aconteceu com o rock, né? A gente não pode esquecer. Eles achavam que a nossa música era pobre também. Quando veio daquela época do Frank Sinatra, das orquestras, do não sei o quê, aí entrou umas bandas de rock, a galera achava que era lixo, ninguém cantava nada, que era uma barulheira, não sei o quê. E no fim, Era o Beatles. Frank Sinatra gravou Beatles. Pois é. Não, Ele perfeito, fala- perfeito. Ele diz que tem algum agafe que ele deu, que ele gravou Something, que é do George Harrison, né? E aí ele achava que era do Lennon e McCartney, assim, sacou? Tipo, Fez uma tinha alguma confusãozinha. confusãozinha assim que foi... Você teve uma história com o Paul McCartney, né? Qual é aquela história que você uma vez eu vi Pô, você essa contando... mentira que todo mundo Não, pede fala pra aí. eu contar. Mas é mentira isso, não! Não existiu isso. Não acho que existiu. graças a Deus, Tá né? lógico, então. Mas como é que Pô. foi a Faz o história? rir, vai rapidinho. Pode ser mais curtinho. Cara, eu tava no Japão. Você já era Jorge Rael do Kid? Já era famosinho, sucessinho? 90, foi 90. Pô, já tava- E, inclusive... Pô, tava com dinheiro, com a bolsa cheia. Foi gastar o dinheiro ou foi na aba do papai? Não, eu fui que meu pai fazia Você falou, negócio lá fora e tal. E aí ele sempre queria me levar em alguma... Aí dessa vez eu fui com ele e ele falou, vamos ficar num hotel que Em não é o Tóquio estilo mesmo? ocidental. Em Tóquio mesmo? É Em em Tóquio? Tóquio, num Okura Hotel, que era mais para japoneses mesmo, né? Com o quarto mais Comida, todo tudo do jeitinho deles e tal. E aí Aí a gente ficou ali, nesse hotel. E, para resumir a história, assim, eu tava naquele jet lag, né? E aí eu descobri que tinha uma piscina que abria, acho que 5h30 da manhã, sei lá. E eu tava tudo enrolado com o horário, assim. Fuso, né? Que é totalmente diferente, né? 12 horas, né? E aí eu fui... Aí eu descobri a piscina e fui um Vou dar uma dia... nadada. Aí no terceiro dia que eu fui, e eu tava... Eu sei que lá rola muito show, né? Sim. E aí eu não conseguia descobrir onde ver, como é que fazia e tal. Eu, por acaso, descobri que tinha um show do Phil Collins em Yokohama, que é uma Show cidade... ruim, gente. Vai fazer Aí o quê? eu Show falei, de Phil pô, Collins? maneiro, né? Hoje à noite vou lá, vou sozinho, né? Tipo, aqueles show e tal. Aí, beleza. Aí eu tava nadando, aí mergulhou começou a nadar uma ocidental, né? Porque o hotel era japonês puro, Mas né? era uma ocidental, falava inglês. Eu conversei com ela um pouco, assim, aí falei desse negócio do show do Phil Collins, que ia ter, ela era inglesa, e aí falou, não, mas hoje eu tenho um compromisso com meu pai, não sei o quê, com meus pais, não sei o quê. Não era Falou linda, isso. não era ela. Não, era Estela A McCartney. Estela Macalinda. A linda era mulher. A Estela, hoje é uma das maiores estilistas do mundo. Mas aí rolou esse lance, mas ela não falou nada, né? Aquela coisa, né? Low profile não falou. Tem um compromisso com um cara que o Phil Collins é fã. Não falou nada. Você falou que estava querendo ir no show do Phil para ela? Não, falei. Eu vou no porque Phil. Aí ela falou isso. Aí quando eu saí, bom, acabei ali, fui pro vestiário, aí
dei de cara com o Paul McCartney. Não, às 6 no hotel? da manhã, Não, faz isso. no vestiário. Só que aí é o seguinte, Sir cara. Paul, né? O show dele no Rio ia ser 10 dias depois. Aquele do Maraca? É. De 91, não é? Foi Fevereiro, 91, né? 90, 90 mesmo. Fevereiro de 90. Acho que eu chorei E mais a- na minha vida. Pô, aí Nunca chorei tanto. eu já tinha até o ingresso do show. Do Brasil. E aí quando eu encontrei com um cara assim, eu, cara, pô, tu já conhece esse fudeu, cara, né, eu já vi esses filmes, eu vi 200 mil, só penso em Beatles, não sei o quê. Aí eu encontrei com um cara, eu tive o contrário daquele medo do palco, assim. Foi Eu pra falei, cima pô, dele. esse cara... Tu quer agarrar esse É cara aqui brother. agora? Você é meu irmão, pô. Agora eu é falei, tudo ou nada. pô... Aí eu... Não, pô, não tinha ninguém, a gente se cumprimentou. Vocês Ele tava- dois sozinhos no Ele vestiário? tava com o filho, o James, né? Aí eu cumprimentei, tal. Aí falei, cara, sou brasileiro, tal, sou do Rio, sou músico. Aí ele... Já tô com o ingresso comprado pro Maracanã, ele nunca tinha tocado. Depois ele veio aqui várias Sim, mas vezes foi a primeira e vez conheceu dele. mais ali. Foi a primeira dele. E aquele show dele era esse primeiro show que ele tocava mais Beatles. Ela ainda viva, a linda. Ela tocou, linda, lembra? tocou. É. E eu conheci ali na sequência, depois Mas ele me conta que apresentou. tá gostando dessa história. Aí, cara, a gente foi... Aí começou a conversar sobre Brasil, sobre... Ele ficou curioso pra caramba de música, de coisa, de comida. Depois eu falei, não, você vai ser bem assistido lá, tem Porra, tu não comida vai pra selva, não, vegetariana, cara. Calma, tem tem tudo. vão te... Já tinha que dar um papo pra você ser, ter sido o guia, né? Mano? Calma Não, que tem mais, calma que Não, tem mais aí. ele ficou até com o meu contato, mas a galera... Aí eles ficaram me pedindo pra eu ligar pro hotel. Eu falar, porra, Ligar pro teu... aqui é o... Ah, pra ligar pro teu, aqui é o Jorge. Lembra que Chega ele aí ficou- no estúdio pra conhecer a galera. Mas aí foi esse negócio. Aí a gente começou a conversar, ele tava com segurança, aí ele falou assim, não, tá tranquilo, tal, não sei o quê. Aí entramos fomos conversando, ele, pô, vamos ali na sauna. Entrei na sauna, aí fiz a sauna. Fiz a sono com o pão. Caraca, meu irmão, mano! Tá que pariu. Aí tipo... Eita, muita vibe. Vou. Traz um Vai, paninho aí, meu, Soninho. Foi o John. Foi o John. John. Tá falando, sabe que tá falando Vai dele, lá, vamos John, brindar. John Lennon, você também. Mas aí, cara, De novo, um brindezinho pra John Lennon, né, Silvio? John Lennon não, de isso é pra Paul parar de McCartney, contar pô. mentira, Não, né? conta a mentira que tá gostosa. Vai. Não, aí depois a gente ficou Obrigado. conversando. Ele tinha lançado um disco maravilhoso chamado Flowers in the Dirt. E aí ele tinha gravado umas coisas com Elvis Costello, de quem todo mundo, né, a galera aqui é fã. Senhora, Elvis é- E aí eu tinha ficado muito feliz, porque eu achei que ele tinha um... eu enxergava ali, né, o Elvis Costello é um super... Aliás, quem não conhece, né, vale a pena procurar, assim, porque é muito bom. E a gente, quando rolou essa junção, foi muito legal. E eu curti esse disco pra caramba, li todas as entrevistas, sabia tudo do disco. E aí começamos a conversar e virou papo de Parceiro. música, de falar e tal. E ele gosta, né? Lógico que você falou Ele que é um tava numa cara banda de sucesso Não, no mas Brasil. o que pegou foi o seguinte, na verdade, que agora o principal disso, que é interessante. Que ele não falou isso pra ninguém, o principal, tá? Ele já contou isso em outros lugares, mas o principal não. O principal é o seguinte, quando eu falei que eu estava com meu pai, porque eu falei que eu tinha uma banda, né? Depois até dei o disco, trouxe, mostrei para ele e tal. Por coincidência, era uma paródia da Apple, que era um tomate, que tinha muitas capas inspiradas Na época, da maçãzinha da Mas é Apple. interessante porque o tomate era o símbolo da crítica. Então era uma crítica à crítica, que a música fala disso. Ah, o do jogar tomate, aquela de coisa, jogar né? tomate e tal. Eu falei com ele, era uma coisa bem inglesa, né? Do teatro shakespeariano, que na época dos teatros, né? Naquela... que tinha essa Teatro coisa inglês, vem clássico, dali, do vem dali. tomate Sim, e tal. sim, sim. E aí... tomate. exatamente. Aí tem uma coisa... Aí, bom, é interessante. A capa era linda do Gringo, Cardia. E aí, Nossa, gringo. E aí, Craque. Aí ele ficou assim, caramba, você tem uma banda, ele viu que, pô, pelo disco dá pra ver que era A banda... a banda, um Banda álbum profissa, duplo, todo profissa. Tinha já fotos de vocês, né? tinha foto bacana e tal. Aí ele falou, aí perguntou da banda, eu expliquei e tal. Ele falou, cara, você. Mas foi antes, ele com um negócio que eu falei que tava com meu pai, Ah, sim. ele ficou muito. Impactado. Ele tem esse lance de família, ele tinha um negócio com a família, tanto é que a família viajava junto, com o professor, com tudo, né? Ele é muito família, E né? aí, então, ele ficou, assim, muito mobilizado. Tanto é que o fim da história, assim,
mais pra frente, no fim, ele falou, pô, eu quero convidar você e seu pai Ai, que pro show. Que educação Do Japão. inglesa. Ali, naquele Tóquio, dia. Yokohama. Era naquele dia, Mas você já tava com o ingresso do fio, porra. Não, mas aí, não, eu nem tava, na verdade. Você Eu ia queria atrás, ir, eu você ia ia atrás. Ele tava vasculhando Mas pra ver onde não tinha. ia fazer diferença nenhuma, né? Você, pô, eu fui convidado. Aí ele, Phil, ele te falou, vejo no Brasil depois. Ele falou que. Ele falou isso, não, me passa teu quarto, teu nome, que eu vou pedir pra te procurar e tal, pra te que passar o. maneiro. Aí rolou esse lance. Eu fiquei lá o dia inteiro no quarto esperando. Chegou? Aí chegou, cara, 3 da tarde, que ligar 2 da tarde, fez o garoto sofrer, mas valeu a pena. Aí, justamente, aí no fim também, para tentar encurtar, a gente foi pro estádio, né? E meu pai tinha até falado um lance engraçado, que ele falou, pô, cara... Realmente tinha convite pro teu pai? Realmente é 2 convites? Tinha, mas assim... Local bom? Aí eu vou contar pra você. Ele falou, aí chegou e falou assim... Aí tinha lá a portão, não sei o que lá, a gente mostrando. Não tinha placa desse portão, não sei o que. Bom, procuramos. No fim, a gente desceu, alguém mostrou pra gente, aí era uma porta, que era uma porta de backstage, assim, né? Aí a gente bateu ali na porta, né? Tipo, eu também já tenho a certa... Sim, aí mas já tinha percebi, mãe, tinha de mãe. repente ali... Já tinha feito Rock in Rio, né, galera? De repente ali por trás que tá entrando, não sei o que, beleza, convidado, não sei o que. Só que aí, beleza, bati a porta e atendeu o segurança que tava lá. Que te Aí ele reconheceu. falou assim, sabia meu nome, aí... Mr. George. Mr. Israel, não sei o que, Mr. McCartney is waiting for you. He wants to introduce himself and the band to your father. Não faz isso, não. Sem sacanagem. Aí o cara botou, tava neguinho ali... Saiu, tirou... Fazendo aquecimento. Ali, apresentou um por um. Assim, foi, sei lá, Jorge, 2 minutos. Bate palma aí, que momento é esse? Cara, Bate palma aí, mano. Cara, Que pariu, meu. Não, isso aí foi maneiro. Aí, Eu achando que tu viu o cantar show com o onde? Seal No era palco? demais, pô, hein? aí o cara foi levar a gente, era, né, na Fila na do frente da gargarejo. mesa de som ali Cara, ficou no backstage. no meio, no ginásio. Foi muito maneiro. E foi legal porque, pô, eu nunca tinha visto. Além disso, acho que aquele show era bem especial, porque ele... Ainda bem que tu quebrou a vergonha, né? Imagina se tu tá era com vergonha na hora, né? Era aquela turnê do... começava com Maybe I'm Amazed, mas o que marcava essa Live turnê It- Live é It que ele Live. tinha essa Back to the 60s, tinha um pedaço do show que aí ele tocou... Foi a primeira vez que ele focou mais nos Beatles, assim. Foi o primeiro... Porque ele vinha com aquele lance do Wings, né? Sim, do Wings. Muito o Wings, tempo, a né? banda dele com a Linda, E né? sempre com os discos novos, músicas e tal. E nessa turnê ele entrou numa de tocar mais... Fazer um revival, de fazer um bloco de Nossa, generoso de cheio Beatles, assim. né? E aí, porque eles Pô, que normalmente... história bacana, hein, cara? Incrível, Aí né? foi... Eu achando que cantar com o Seal em Búzios já era demais, né? Pô, O cara cantou, o cara conheceu o Paul você McCartney. cantou com o Sil? Cantei, ficou uma noite inteira fumando bagulho e cantando a noite É inteira. mesmo? Você não sabia dessa, não? Caralho, cantei muito. Eu amava o Seal, porque foi uma fase difícil. E eu acho que fui um dos primeiros a trazer, a ganhar o CD dele. E foi incrível. Ficou uma noite inteira chapando e cantando. A mesma Ele história, tem uma tava- das ele tava em músicas Búzios? mais lindas de todos os tempos, que é Kiss. aquela música... Kiss of From? Não, É. os arranjos do Seal. Essa música. Jorge, Sim, vamos sim, lá. mas- Vamos voltar a Rose. fita aqui. Kiss of Rose. E vamos lá. Aí estamos entrando no estúdio gravando. Aí o Pau de Sebo, vocês se destacaram, lógico. Com quais as suas músicas? Não pode ser? Era Distração e Vida de Cão é Chato pra Cachorro. Distração. E a outra? Não, distração é Você fixação, fixa cara. Fixação, Pô, sei. fixação. Mas qual era? Distração e a outra faixa? E a outra é a Vida de Cão é... E chegou a rolar? Rolou. O Distração tocou, né? Justamente, tocou na Fluminense. Eu tava falando pro Silvinho aqui, a quantidade de sucesso que de abelha tem. É Aí absurdo. começa, como é que foi? Aí, o primeiro disco já foi foda, né, Jorge? E aí, como é que foi esse processo Não, de foi criação? legal, assim... Vocês já tinham elas De elas legal, prontas? assim, teve o compacto, que realmente quando a gente... Que era o quando, Pintura íntima. quando chamaram Como eu quero. a Como Warner, eu quero. contratou a gente para fazer... Acho que para fazer um compacto, né, duplo. E aí a gente... Chamaram a gente para fazer uma audiçãozinha lá numa salinha da Warner. Aí montaram lá o equipamentozinho pra gente tocar e foi o Liminha e o Lulu.
o Lulu já sabia, assim, da gente e tal, já. É Lulu Santos, tá, Lulu gente? Santos, Lulu Não é cachorro, Santos. não. É Luiz Lulu Maurício. Santos, Luiz Maurício. E aí foi muito legal, porque eles curtiram o Lulu, ficou até... Que foi Se dispôs foi a- seu espião, no primeiro disco, né? Não, aí foi o compacto ainda. Então, o Não, compacto então, era- mas no primeiro disco foi seu espião. Foi, o primeiro Pô, disco. foi o disco inteiro tocou. Não, aí mas vamos o lá. di- mas o- Mas o Pintura Íntima, compacto simples, explodiu. Foi produzido pelo Lulu. Lulu. Foi muito... Foi sensacional, porque o Lulu também... Tocou foi, alguma coisa? o Levou um Lulu- soco com vocês ou só ajeitou? Não. Tocou, pegou, ele é bom de não, arroz, não que ele tenha tocado, mas Sim, ele mas deu as realmente ideias, se né? envolveu, Se envolveu com o disco. chamou o tecladista. Ele tem arranjo, tudo. né, Craque, tudo, Lulu! Te amo, Luluzão. vocais e tudo, né? Caraca. E foi uma aula. E também o Lulu também foi dos caras que fez essa passagem assim dos 70 para os 80. Eu lembro que ele tinha uma versão de... Vima, né? Ele tinha uma versão de Get Back, né? Back. De leve, né? De que era- leve. Era um leve, arranjo animal, sensacional, já com animal. aquela guitarra pop com coros, com não sei o quê. Lulu com é aqueles o arranjos. nosso Elton John, né? Do É, o pop, rei, né? Ele é o rei, né? Não, o Elton John talvez seja o Guilherme Arantes. Ah, né? Guilherme Arantes, o Lulu seria aqui o nosso pô, Falando que você tá falando do Phil Collins, eu vi um vídeo do Phil Collins. Como é Com que mais ele tá maldade. Como é que ele tá debilitado, né, o Phil Collins, né, Ele cara? parece que não tá legal de saúde, Não, não ele tá tá, conseguindo ele mais teve problema de tocar, coluna, né? ele tá debilitado demais, É, ele envelheceu é, muito, ele é. tá... Mas tá assim, mesma coisa, a obra do cara é um Genial, absurdo, né, genial, cara? genial. Entendeu? Mas eu tava falando pra você, antes da gente começar, a quantidade de sucesso que o Kid de Abelha tem. É um Então, absurdo. como é que foi? Aí depois a gente- explosão compacto, né? Aí vamos entrar para fazer Pintura Íntima. Vocês arregaçaram o Brasil, né? Mas que ano foi isso, Jorge? 83? Acho que foi. 83. Foi, acho que foi. Por isso que eu lembro que foi Blitz, Menina Veneno e Pintura Íntima. Assim, no meu ouvido, foram essas três que... Eu não tinha ainda galera de São Paulo, não tinha Titãs ainda, com Sonífera Ilhas. Você consegue fazer essa cronologia, Cara, foi Jorge? tudo muito Fala perto, muito né? junto, né? Mas a gente... O que eu me lembro, principalmente, Essas foi três a aqui, não foi Blitz, essa? realmente. Blitz, Menina, Seu Espião e foi o lançado em Hit e 84. vocês, O né? Lulu, Hein? a Gangue... Seu Espião foi lançado em 84, o primeiro Mas LP. Pintura... Ah, o É. Seu Espião 84. Tá. mas Mas o o... Pintura Íntima Vê- explodiu vê- 83. Vê o compacto aí, quando é que foi. Vamos lá, peraí. Compacto. Mas aí eu lembro que tinha assim, o que tinha antes da gente, um pouquinho antes ali, que era a Gangue 90, Júlio, né? Sim. Júlio Barroso. Já tocava gangue, realmente. Tocava, é. já tocava ali também antes da gente, o Lulu, a Marina Lulu que tocava também antes. Tocava, já. se de Em leve tempos é uma- modernos, de leve também. essa depois teve Areias Escaldantes e tal. Ele vem um pouco Então, antes cara, da eu gente. diria pra você, Jorge, que de 81, de 82 até 86, assim, o bagulho foi frenético. Foi de chegando produção, todo né? mundo. Veio muita gente. Veio uma banda atrás da E outra. como é que vamos entrar em 83, estúdio? Jorginho, 83. 83, né? 83. Vamos entrar no estúdio agora pra fazer esse disco porrada aí. Como é que foi essa porra aí, cara? Que vocês arregaçaram a porra toda. Cara, Já tinha esse tinha conceito? algumas. Aquele disco ele é meio dividido em. Dá pra se ouvir com atenção. Tem um lado, assim, ainda da banda. Por exemplo, tem uma música Hoje Eu Não Vou, é super adolescente, assim. Aí, tô dizendo em termos de letra, mas assim, era uma música que a gente ensaiou mais pro começo, assim. Aí tinha umas músicas ótimas, antigas também, Nada Tanto Assim, que era pintura, pintura íntima também já era, né, já estava no compacto, porque não eu também. Botaram as duas no Alice compacto. tava, Quantas faixas tinha Alice, esse mas disco? por exemplo, Pô, Alice- aí teve as músicas, por exemplo, Como Eu Quero, Fixação, Seu Espião, são músicas que elas surgiram mais no estúdio. Conta isso, como, Jorge? Já tinha um embrião ou elas nasceram mesmo lá? Se você ouvir o disco, você vai ver que essas três músicas têm uma Deixa cara bem você diferente. ser o espião, Já tem alguém música, tem já que tem, controlar. já tem mais a mão do Liminha, né? Tem Esse LP foi Liminha, total. Você concorda que o teu melhor... Foi Liminha que produziu? o Liminha Ou produziu. algumas Não, o faixas? Liminha produziu. E aí mas ele pegou algumas músicas que a gente já tocava, já estavam prontas, assim, tipo, sei lá, Nada Tanto Assim. Sim, sim. Ele produziu ali, lógico, deu um trato, né? Sim, sim. Mas era uma música que a gente já tinha arranjo, já sim, tinha sim. tudo. O Fixação foi uma música que veio
Isso também, influenciado... igual Chiclete, colou, né? Nossa, Fixação foi são absurda. todas, né? É uma música que veio da história dos playbacks, né? Que a A gente gente fazia fazia de chacrinha, saía. Aí depois nosso empresário virou o Leleco, a gente fazia show, cara, muito. E aí fazíamos. E aí nessa a gente conheceu alguns desses clubes, já tinha essa coisa das equipes de som. Os playbackzinhos, que né? tocavam, não Funk, digo, fora funk, o que a gente fazia, tinha uns lugares, não eram todos não, mas que a gente viu que tocava só o beat eletrônico. Só o beat, Só funkão, beat, né? só o beat. E era pra sair aquele sonzeiro, ainda nem tinha... Não tinha né, voz, não. Não tinha voz. E aí a gente aquilo começou a chamar atenção naquilo. E a gente aí mostrou pro Liminha e tal, e ele estava com a base. acho que era aquela bateria eletrônica, acho que era a DX, já tinham outras Nossa, antes, tá, mas já a tá DX foi a era um DX móvelzinho era foda. da Berheim e tal, e aí eu acho que ele... Aí justamente foram músicas que partiram da bateria eletrônica, que foi... Ou desse tipo de produção de estúdio, mais do que de ensaio de banda. Como eu quero também, foi né? música Como eu quero Como eu também, quero né? também. Eu acho que o melhor solo de sax é Alice. Eu adoro. Ai, maneiro. Vamos bem- lá. Então, esse canhão foi saindo dentro do estúdio. Quanto tempo vocês demoraram para gravar? A gravadora deu tempo? pra Cara, a vocês? gente gravou... Bom, pra quem não conhece, né, tem um estúdio nas Nuvens que depois todo mundo gravou lá. Maravilhoso, né? Famosíssimo. Titãs, Barão, Paralamas, toda essa Muita o gente. Traje. Todo mundo gravou lá com Serve nosso Liminha, amigo lá. com o Vitor, o Ricardo Garcia também, que hoje é um Ricardo Garcia. craque nossa da masterização, Senhora. mas era essa galera. O Vitor, Fazer um pipi fantástico, rapidinho. Não precisa então- parar, não. Pera aí, Continua. galera. Já Dá um para. tempinho. Vamos para os nossos comerciais. Voltamos já. Guarda isso aí, Jorginho. Eu lembro da primeira vez que nós nos esbarramos, assim, você nem me conhecia, eu já conhecia você porque você era famoso pra caramba naquela época. Você passou por mim num show que teve em Copacabana e me deu um abraço, assim, de gente. Sabe abraço de gente? Quintal dele. Copacabana é o quintal dele. É, o quintal da Casa Silvinho. E aí eu falei, porra, esse cara é simples, cara. E ele tava num momento áureo, assim, do Ursinho Blau Blau bombando em tudo que era canto. Então você também nunca me enganou. Desde aquele dia lá eu sempre soube que você era esse cara queridão Sim, aí. a gente... cara, Vini, é aquela coisa. A gente está artista. A gente não é. As estrelas estão no céu, né? E aqui na Terra a gente é um artesão da música e da arte, né? Como você sempre foi também. Sempre vejo você se colocando de forma muito simples, muito direta, sem rococó. A gente não tem nada fake aqui, galera. Não. Só a minha testa, tá? O resto, meu irmão, aqui é tudo a vera. Mas vamos lá, Pô, mas tá Ricardinho. maneiro pra caramba. Obrigado. Né? Convenhamos. Eu não posso perder esse emprego. Eu não posso falar as coisas que eu falo pra ele fora do ar, mas eu deixo quieto. Porque, por incrível que pareça, hoje o público está muito, muito mais interessado em cantar. do que Encantar, você ouvir acha, inédita. Cícero? É encantar? Sem dúvida. Sem dúvida. Ó, se você pegar um show meu, tem gravado, show dos anos 90, você cantava 70%, 80% de música inédita, autoral, Sim. 20% de cover. Agora é o contrário. Hoje você tem que fazer 95% de cover. É sobre isso que você está falando. Sim, É verdade, sim. é verdade. Isso a gente vê nas tuas festas, né? É. cara? As pessoas Antes estão tem que fazer 95% pessoas- de cover, que eles querem o sucesso que eles conhecem. Mas as festas de anos 80 deu certo, tanto a minha quanto a do Luciano, por conta disso. Exatamente. Porque a gente só toca Só sucesso. clássicos. Só clássico. Não Eles tem, só querem sucesso. Não tem o lado B. Quando só o lado você A. quer botar uma inédita, você tem que botar entre dois sucessos, Sim. que a música seja mais ou menos rápida e tenha uma motivação para o pessoal, chamar a atenção do pessoal. sim. Sabe? Hoje já é bem diferente dos anos 90, para quem faz. E graças a Deus, por isso que a gente sobrevive até hoje. nesse Tá ótimo. sucesso. Assim. Obrigado, hein, galera. Esse ouvidinho. Cantem com a gente, que é muito... E é muito gostoso, né? É. Quando você vê que o povo Muito tá bom. vindo Aquele, curtindo. por exemplo, fizemos um show agora recentemente, que a gente faz muito show junto, sabe? Muito show junto, é mais ou menos um time. Isso aqui é irmão de palco, de estrada, de tudo. Então, a gente fez um show com a vibração do público estava tão boa, Nossa. tão boa, porque a gente depende demais do público. Por aí vocês imaginam o que foi a Covid pra gente.
Nossa. Entendeu? A gente não tem mais o público. Fazer aquelas lives era terrível. Ai, cara. acabou a música, ninguém bate palma, ninguém canta nada. Ninguém canta com vocês. Você fala, agora vocês. Não tem Nada, ninguém. Tem 2 caras que estão arrumando o equipamento lá. Mas você acha que esse movimento da galera cantar, ele veio de uns tempos pra cá? Veio. Não era assim, não. Veio Porque dos as anos pessoas 2000. quando a gente tocava, ficava todo mundo Parece que eles estão te lá olhando, fora, né? te olhando. Mas você Show sabe por quê? americano. Você sabe por que isso? Porque isso é a evolução, é o streaming. O streaming não deixa ninguém decorar a música, que a música faz sucesso 1 mês, 2. Sabe? É aquele negócio assim, canta 3 músicas da Anitta aí, fora a Poderosa, canta 3 músicas e ninguém sabe direito. O stream tá correndo É isso, muito. Vitor. essa coisa. E eu falo o muito. seguinte, quem veio agora final de semana, tocou no... Acho que foi no Vivo Rio, foi Mark Mattel, que é um cara que faz o cover do Queen. Aham. Ele explodiu o Vivo Rio, explodiu o Espaço das Américas, mas era povo. Gente, por quê? A história do Queen é que eu falo, todo mundo vai lá Você buscar, tá vai beber brincando? na fonte, vai lá atrás. Alô, você que tá ligado com a gente no Voltando à Fita, deu aquele like, deu a sua opinião, deu a sua mensagem. A gente quer isso, quer interagir com você, para você dizer se estamos indo no caminho certo, se está gostoso, se está quente, se está frio. A gente passa o anel aqui para você, tá? Vou passar o anel pro meu amigo Ricardinho. Obrigado. Se inscreve lá, Voltando à Fita, hoje com o nosso brother, um ícone. Você viu, hoje do temos um rock nacional. oferecimento da Hora do Vinho, do meu amigo Bruno, que cedeu muito gentilmente um vinhozinho português, algumas garrafas. Muito delicioso. do Um brinde, Pé obrigado aí, Tinto. valeu, rapaziada. Jorginho. Tamo Saúde junto. a todos. Jorginho. Jorge, manda aí, vamos lá, Jorge estamos Rael do falando Kid desse Abelha também disco. degustando. Estamos falando desse disco emblemático, o primeiro LP do Kid Abelha, que teve todas as faixas. E aí, cara, essa criação, essa doideira Aí teve toda, isso, foi saindo uma Aí por foi uma, né? Aí eu ia falar, a gente alugou uma casa porque tinha uma parte do equipamento e nas luvas estava em construção ainda. No alto Então, da Gávea ali, né? ali no Jardim Botânico. entre Maitá e Jardim Jardim Botânico. Botânico. E aí a gente alugou uma casa, a gravadora alugou uma casa lá no Recreio, que era lá no Recreio, não sei o quê. Tinha que levar a prancha pra E depois dar aí uma a gente, surfada lá. e a primórdios gente do Recreio, ficou né? lá, a gente montou um estúdio Um QGzinho dentro lá. de uma casa, até as caixas eles ainda não tinham os monitores de estúdio, eu emprestei minha JBL Cara, também. que legal, cara. Aí ficou essa história. Aí a gente gravou na casa, né? Improvisou ali um estúdio, né? Sim. E foi bacana. Tava até lembrando, o Serginho Erval do Bossa Nova, do Roupa Nova, gravou com a gente umas Serginho Batera. bateras, porque o Beni, que foi nosso primeiro baterista, ele tinha saído, né? Então, Foi morar fora, né, o Beni, né? não, o Beni saiu. não. O Beni saiu porque depois até ele faleceu, né, ano passado, em dezembro, queridaço. Mas ele era um cara muito de conceito, assim, um cara que trazia muito esse lado, né, ideias também De arranjo, de composição de também, referências. E depois ele virou produtor, né, e empresário até do Biquíni, né, do Farofa Carioca, fez Chris Brown, fez um monte de gente bacana, assim. E eu tive um papo longo com ele, assim, durante a pandemia. Eu vi poucos amigos, e ele também, né? Mas ele estava em Teresópolis, aí estava ali. Aí alguém fala, acho que foi a Chris Brown, não sei quem que me falou. Chris Brown. Ele tá em Teresópolis também, não sei o quê. Aí a gente acabou se falando não, foi meu dentista, o Furtado. Furt? Nossa, Que tá lá, sangue que puro. tá lá no Tá disco, tá na letra de... Ah, mentira, Furt. Ô, Furt, saudade de tu, meu dentista. Queridaço. Que também é de todo mundo, né? Que vai lá, o Herbert vai lá, Todo Léo mundo, Jaime, ele Paulo. já viu as bocas de todos os dentistas aí. Jorge, deixa eu fazer uma curiosidade que eu tenho. Porque na época as bandas geralmente eram vocalistas, né? Isso, como é que partiu a ideia de ter a Paula como vocalista, uma vocalista feminina numa banda, né? Do cenário Acho que Não era realmente tão comum, não era? É verdade, não tinha... É. Mas ali que começou a aparecer, naquela época, começou a aparecer, né? Tinha The Go-Go's, né? Que também era... Que eram as meninas, tinha o Eurythmics, tinha muita referência lá. Tinha uma lá fora. Tinha uma galera. Roxette, Roxette né? também depois. Calma aí. Tinha bastante... Aqui no Quer dizer, Brasil, tinha
tinha mano, essa... Não, pra banda de rock realmente não, mas a gente tinha muitas cantoras brasileiras já se destacando e tal, mas realmente cantora, acho que a Paula, se bobear, foi a primeira. Primeiro, assim, então. né? Depois veio o Espírito da Coisa, veio Tinha- o segmento de Tinha a Virginie também do Virgínia metrô. do metrô. E, sim, Da você ia falar galera agora dela. sim, queridaça do metrô. É. E o... Tinha a Fernanda e a Márcia da Blitz. Ah, não, Mas, tinha é. sim. E- Ó, Não, mas quebramos era barreiras, Mas a, e foi mas até a que Marina, o legal da Marina é que era uma Marina Lima compositora, também. né? Sim. E ela mal ou bem, ela tava ali mais ou menos nas duas praias do MPB, do pop rock, né? De uma mas- certa... Era mais... Não Você puxava... não entendeu? Ele tem uma banda líder, né? Porque a Paula Toller canta É, assim, Sim, né? entendi, lógico. entendi. Entendeu? De Então, frente, ela é. de frente, Approach, de é, frente, sim, é. sim. Não, sim. total. Sim, sim. E era uma coisa Total, e diferente pra o que época, foi né? muito legal, assim, foi muito bom, assim, Eu acho que quebrei um monte de barreiras de machismo, É, coisa que o rock é negócio de homem e tal, muito... e é engraçado, porque por acaso, eu caí nessa banda e eu gostava muito dessa, por exemplo, Fleetwood Mac era uma banda que eu adorava, e gostava, sempre gostei, assim, de música... Cantada por mulher. De uma coisa assim, Carpenter, sabe? Porra, eu era, A gente ouviu gostava de vários, rock and roll, América, mas assim... América. Mas eu gostava... Essas vozes veludas. Ah, deles, né? sabe? Também E tinha eu as acho que mulheres. deu um astral, uma combinação boa. Quer dizer, isso Steve É, Nicks, de né? Steve- Steve Nicks, que é Steve Nicks. do Fleetwood Mac, né? Pra eles, a banda nasceu com ela, entendeu? Então, pra eles foi muito Na verdade, a natural. banda era o Benny e o... Não o Kid Abelha, não, obviamente, mas assim... era uma banda que o Benny tinha com o Leone. Por isso que o Benny também foi um cara... E aí eles tinham outros músicos, mas aí não estavam curtindo muito. Aí começaram a tocar, acho que com o Pedro. E nos primeiros ensaios... E tinha também um tecladista que tinha um Rhodes, um americano, que eu esqueci o nome dele, que era bem bacana também. E aí a gente... A Paula acho que entrou, sei lá, 2 ensaios antes de eu conhecê-los, né? Mas ela Olha! estudava PUC, né? na PUC com o Leone, se conheceu na faculdade, e aí e logo depois, por acaso, eu entrei. Eu conheci um amigo um amigo deles que falou... Já namoravam eles? A Paula- Acho que já. Já, né? Já, acho que já. Eles fizeram muita música junto, né? Fizeram. Paulo, Aquele começo foi basicamente... Eles tinha uma parceria com o Bruno, com o Beni também, Fixação, nada tanto assim. Jorge, aí esse mas a disco maioria... me explode faixa por faixa, né? Aí foi a estrada. Tava falando pro Jorge, eu não sabia, o Kid Abelha é uma banda limpa na questão de drogas, coisas, Sim, todos é. muito calminhos, muito caretas. No careta, ninguém é careta Não, nessa porra, mas não usavam isso, né? E isso era um clássico, né? Nos anos 80. Na maioria das bandas, eu acho que de 100%, acho que 70% era meio maluquice, meio... 70, pode ser um pouquinho mais, né? Uns 80. Eu diria 80%. Eu tentei puxar aqui. 83%. Mas isso... Não, Jorge, mas muito legal isso, porque O Barão eu te tinha falei, nome. eu sou... Nossa, não tinha como não ser. Bom, enfim. Mas eu tenho certeza que isso ajudou muito na trajetória de vocês, pela tranquilidade do relacionamento, pela escassez de sobes e desce, né, que essa onda de droga traz, né, para qualquer ambiente, não só musical, mas para qualquer ambiente. E eu não sabia disso. Me parecia sempre meninos calmíssimos. O Bruno ia na minha casa em Ipanema, ele era muito amigo da Emilinha, né? Pô, Da Emilinha. Ele é queridaço. muito lá em casa em Ipanema, na Barão de Ipanema. E a gente, então, beleza, vamos tá tranquilo aí, naquele jeitinho dele. Então, e isso passa, né? Aí tá falando que a convivência deles foi muito boa na estrada, né, João? Porque a estrada é muito puxada, né? As turnês, né? Desgasta muito, longe de casa e tudo. E a gente no começo... O que tem uma história legal de estrada. A gente é uma banda de estrada. Isso, assim, foi um ponto muito forte. A gente sempre estava em Paula turnê. também gostava também de ir. Gostava. Assim, no começo tinha essa coisa do som que era difícil, uma banda que toca pesado. A gente sempre teve bateras de mão pesada, no bom sentido, né? Sim. E, pô, baixistas bons, né? E Bruno, que é um Nem guitarrista falo. absurdo, né? Mas gosta de tocar alto também. Mas ele... todo mundo ali
sentava a mão, né? Era um som, era pop rock, não era só Pop, mas rock and roll, pesado. mas era um pop Pesado, rock mesmo, pesado. principalmente ao vivo, né? Exato. E a gente gostava muito disso, assim, da coisa da pressão da banda, né? Mesmo quando o Leone saiu, a gente também aí deu uma mudada na formação da banda, nos shows, né? Aí eu puxei um pouco pro lado dos sopros, coisa mais rhythm and blues, mais também percussa e tal. Então demos uma outra cara. Foi legal que a gente conseguiu, assim, não só ficar desfalcado pelo Leone, que era uma peça importantíssima no time. Pô, super baixista, caraca, super animal. compositor. É. E aí, mas aí a gente cobriu de outras maneiras. Chamamos a Claudinha para tocar baixo, Sim. que já era mais um... Claudinha que tá na Blitz, não, Claudinha né? Niemeyer, que é sensacional também. Aí pegamos o Júlio Gamarra, que era um percussionista peruano, e batera também, muito bacana. Era uma mistura bacana. O Leone saiu no auge do Kid? Sim. É? Cara, o Leone saiu... Como é que foi isso aí? Eu não lembro muito bem dele, eu não lembro muito bem disso. O Leone saiu, a gente fez 2 LPs, teve a Educação Sentimental. Foi no fim da turnê. A gente fez o segundo LP. Fizemos o Rock in Rio, fizemos essa turnê, aí rolou aquela famosa briga e tal, não sei o quê, no estádio de Remo da Lagoa. Porque eu até Foi no estádio de Remo da Lagoa? Foi. Mas isso é público, né? Então. Não, foi. Mas conta essa história, você não lembra desse negócio do estádio de Remo? Não, eu não lembro direito a história como foi. Eu Mas acho que teve uma o treta, que aconteceu é o uma briga seguinte, Fala aí, Jorge. que o Leone... Quem participou? Quem estava lá dentro do Furdunço? O Leone acho que já estava com ideia de fazer um disco solo cantando e tal. Ele já tinha uma música, uma ou 2 músicas que ele cantou no... Quantas ele cantou? Acho que, com certeza, a Educação Sentimental, né? E Fixação, né? 1 e 2, né? Com ela, né? Teve 1 e 2, né? Não, a Fixação Só era ele mais... dobrou era com mais, ela. mais É só coisa. uma voz, assim. Mas Ele tinha vontade de cantar? Sempre teve. porque eu acho que ele tem uma produção grande como compositor e também acaba que ele era a primeira pessoa a cantar a música, muitas vezes, né? Era dele a música, né? Que ele fazia a letra com a Paula também devia fazer, sei lá, junto a melodia, mas ele até estava me falando agora que a gente fez o show, que, na verdade, eles não pensavam em mudar de tom a música. Então, os tons eram muito agudos para a Paula, porque o Leone fazia num tom dele e ela cantava no tom dele e era isso. E dava aí certo, falava, né? pô, a gente nem pensava. Então, assim, agora que a gente foi Engraçado, tocar as músicas... pode crer, saquei falou, não, isso, pode tocar no original, porque foi feito assim, né? Nesse formato, que né? doideira, cara. E não foi transposto, porque, por exemplo, quando eu componho com a Paula, várias vezes a gente mudava de tom, porque... Pra ela, né? Pra ela. E não só isso, as músicas do Kid antigas, a gente também mudou de tom. O Pintura... Esse que tu fez agora. O Lágrimas de Chuva, que eu toquei aqui, a versão do acústico é o pra tom baixo. inverso, É pra assim, baixo, né? tipo... É pra baixo. Dá pra ver que assim, mudou de uma total. voz de homem pra uma feminina, né? Mas essa saída do Leone balançou um pouquinho a estrutura da Cara, banda? Houve não, briga? Não, fala esse negócio do estádio de Remo, o que houve aí? Como é que foi isso? melhor do que eu, né? Então, conta Não, aí o aí estádio de Remo. rolou um quiprocó que foi o seguinte... Que procó é ótimo. Teve treta. Não, o que aconteceu foi exatamente... o Leone tava com essas intenção e aí começou a se envolver... A briga com ela também, a separação deles também influenciou? Também tem isso. Ela tava namorando eu o realmente, Herbert, né? cara, eu não... ela tava namorando o Herbert, mas o Leone também tava namorando a Fabiana e tal. Eles estavam de boa. cada um nos seus casais, mas eu acho que, obviamente, né, quando você acaba, não vai ficar saindo junto, sei lá. Sim. Tô imaginando, porque realmente eu não... Pode ser moderno, mas Jorge, não tanto tu sabe. assim, Conta aí, Não, conta pra gente sabe o que aí, Jorge. acontece, cara? Numa boa, assim, eu sempre tive uma vida, assim, de outros amigos, A parte, sabe? né? A parte da banda, Também. também. Eu tinha muito uma vida de outros amigos e a gente, fora dos shows... Você colava lá. Depois a gente começou até a fazer mais coisas juntos, assim, de viajar junto. Com a família, você também, com a tua mulher. Não, tipo, por exemplo, sei lá, a gente, né, um pouquinho depois disso, a gente viajou para a Europa algumas vezes juntos e fomos ver show juntos. Pô, foi legal. Aí fomos, no ano que a gente mixou o Tomate, que foi o primeiro disco autoral, depois da Cédula Leone, a gente foi ficamos em Londres, aí depois
os Paralamas foram tocar em Montreux, a gente foi junto, eu toquei com eles, aí foi todo mundo junto e a gente via... Então passeavam juntos também, né? Pô, íamos a show juntos, fomos no show do Sting juntos. Mas aqui no Brasil você tinha tua patota, tua turminha. Mas a gente também morou no mesmo prédio, né? Eita, tinha isso? Tinha isso também. Então, pô, já tinha um... Quem morava no mesmo prédio aí? Cara, ali morou muita gente, não sei... Não simultaneamente, mas naquele prédio morou o Léo Jaime. É lá no Alto Leblon ali? Na Gávea. Morou o Léo Jaime, o Liminha, acho que o Leone morou lá também. O Leone morou lá também, a Paula, eu. Só alguma música no elevador? Teve alguma música? Cara, no Play, né? No Play, mas quase isso, quase. Não, mas por exemplo, sei lá, eu teve uma época aquele disco dos Paralamas, o Big Bang, eu acho, que é uma música que o Herbert fez depois da separação, e ele morava no mesmo prédio que eu, e a gente se via bastante, e ele mostrava as músicas que ele estava fazendo. Cara, que maneiro. E era tipo, cara, foi maneiro, depois eu, sei lá, se eu ouvi primeiro, em primeira mão ali, e legal. até teve uma que a gente gravou, que eu gravei com eles, que é o Fundo do Coração também, ele, pô, chega aí, Siri, vamos... Bota Siri, um sax, o pessoal chama de Siri. bota um sax. Ska, o sax é teu? O sax original é do Léo Gandelman. Ah, tá, não quero saber. Mas eu tô... mas virou minha, não minha de autoral. De autoral, de intérprete, né? Porque eu toco ela direto, né? E eu toquei também... Quer levar uma palhinha? Pode levar uma palhinha? Tá, eu toquei no... Eu toquei muito... De sax, vamos ver esse sax lindo. Eu toquei muito ao vivo com eles, né? Eu Eu toquei em Montreux com eles. Porra. Aí tem no disco dele, que é o ao vivo, depois tem no Longo Caminho ao vivo também, que eu também participei. Então é uma música que... Vocês em casa... Viva Léo Gandelman. Vocês estão se deliciando, né? Eu só ouço assim, sério, Jorge, eu fico muito feliz, né, Ricardo? Porque o feedback que a gente tem desse negócio, pô, que papo maneiro, que coisa... Cara, não tem nenhum pela-saco falando merda aí não, tá? Vocês podem falar, você pode falar se não tiver legal. Mas, cara, o feedback tá muito gostoso. Pô, que papo legal. Que eu acho que hoje em dia tá faltando um pouquinho da gente falar de coisa boa, né? Eu falo, assim, caraca, você tem ideia maluco. de que é o cara cedo? Que de abelha, com isso, 40, né? 50 sucessos, que, pô, que eu calculo que tem um que de abelha... Nossa, não é pouca coisa, não. Vamos lá, galera. É porque você sabe o vídeo do avião? Você chegou a ver eu tocando no avião, não? Eu vi, quando é que foi isso? Eu vi. Quem foi? Não era você sozinho, não, tinha mais gente. Não, era só eu. Mas o lance é o seguinte, era voltando do Réveillon de Maraú, na Bahia, a galera botou uma pilha. Aí, cara, tava todo mundo, a maioria já voltando chapando, da festa que eu tinha tocado lá, então... Só que aí, cara, eu tô falando isso porque tem que molhar o bico, literalmente. E aí, quando você toca sem... Molhar o bico? Aí pode acontecer qualquer coisa, se você não esquentar, sacou? É tipo você acordar às 7 da manhã e cantar... E lá em cima. É meio isso, cara. Aí, pô, tem começa quase um mico, assim, caraca, porque, pô... Não vou entrar. Não, porque não entra, né, por exemplo. E esse buscar... Começa nessa música, então, nessa tona. A vida não é mil, você não entendeu? Caraca, bate palma você de casa aí. E esse sax não te abandona, né, Jorge? Ele não quer largar você, nem você ele, né? Sabe o que acontece, cara? O sax foi uma Pô, e você tá fazendo uma performance tão legal no show do Leone, você colou... É filho dele? Quem é aquele garoto? É um garoto novo. É, o filho dele tocando guitarra. Eu tô velho. Pô, eu tava numa festa na Barra Cara, vocês dois ali, ele juntinho, pô, ficou muito Eu fofo. tava na festa na Barra uma vez, na casa de um amigo do Barão. Não sei se você sabe o que é o Barão. Aí, daqui a pouco, eu tô lá, distraído, daqui a pouco entrou uma música de... Tipo uma eletrônica, né? Cara, esse cara entra com sax. Pô, ele faz... Pô, tá brincando. O cara fica assim olhando, eu falei, Jorge, ele entrou, o cara te contratou, botou você. Cara, ele rodando a festa inteira, mas levando uma batida. Acho que foi um projeto teu que você fez de. Umas bases eletrônicas. Faz uma propagandazinha agora, Jorge. Fala, passa teus contatos aí, a galera tá bombando. É 7 mil, 10 mil, 15 mil pessoas nessa. Fala aí como é que é Instagram, né? Vai lá, é o Marcelo Reis, meu queridíssimo empresário. Marcelinho, beijo, irmão. E tá lá o telefone dele de contato lá no Instagram. Pode ligar e perturbar o Marcelo Reis. Chega no Jorge. Mas a gente, essa escola, quando
quando o Kid acabou... Vamos quer lá, dizer, vamos voltar. o Kid, Acabou, né? o Kid Acabou parou como? uma época... Quanto que acabou? Na verdade, Aqui acabou definitivo. O Kid parou... Foi aquele A- show a que o Pa- a Ivo Paula- Meirelles... Foi, não Aquele foi 30 anos. Foi, Eu já tava nesse show, eu fui nesse show. teve Rock uma... in Rio? Não, no Citibank, antigo Citibank. O Ivo Meirelles entrou com a bateria da Mangueira, não foi? Exato, Eu tava lá nesse Foi o show. último show de vocês? Foi a última turnê, né? Ali. Foi a turnê dos 30 anos. Você né? já sabia Foi que ia 10 acabar, Jorge? anos. Tava desenhadinho isso, É uma assim. pena, né? Assim, porque... Porque, assim, imagino- eu acho que a gente teve uma trajetória, assim, Gigante. bem... E, assim, muito... Nós Tensa. fomos muito... Não. Não? A gente foi muito... Assim, a gente acreditou muito, sabe? A gente tinha uma coisa de acreditar muito na banda e achar que ainda tinha coisa para fazer, que a gente sempre... Eu acho sensacional assim, a história do Kid nesse sentido. É muito amor mesmo pela música, pelo vocês- trabalho, sim, assim, sim. sabe? E Vocês tinham muito cuidado. com era tudo. muito cuidado. Assim, né? A Paula e o Bruno, cada um do seu jeito, assim, são pessoas muito caprichosas e meticulosas São, né? e competentes e sérias, assim, no bom sentido, né? Sim, sim. Então eu aprendi muito com eles que eu sou mais o estragadinho da banda, né? Então, mas que precisa também, Tem né? que E ter, também tem ao que mesmo ter tempo também. eu também fazia uma certa liga com a banda. Eu tinha estúdio, eu sempre gravei em casa, assim, desde sempre. Eu tinha os primeiros gravadores, o Fostex primeiro de 4 canais, o Tascão de rolo, tudo fui acompanhando. Primeiro a ter Pro Tools, a ter não sei o Sério? quê, Performer, Legal. a ter Mac e tal. Então eu sempre Era o curti garoto, todo muito. mundo queria ter na banda, Mas né? Jorge, Só como que é... aí depois chegou até um ponto em que a gente começou a ter os amigos tocando junto, assim, na banda. Então assim, eu até me distanciei um pouco dessa história, porque antigamente tinha essa coisa, assim, num certo momento, o Kid, no começo, ensaiava e tal, para um disco. Depois começou virando um pouco mais de estúdio, mas aí, nesse momento, a gente começou a tocar. Eu comecei a ter estúdio com um lugar para tocar, e a gente realmente era uma grande facilidade. Eu fazia uma música, vamos ali Gravava de na noite, e hora. não tinha. E os músicos eram como se fossem da banda, assim. tinha uma galera que cercava e ficava no entorno ali, né? No começo era o Nilo, né? Que Nilo Romero, morava comigo espetacular. e fazia as coisas em casa. A gente fazia as coisas em casa. Você tem coisas com o Cazuza também, com o Frejá, não tem? Tem. Qual é do Cazuza? Você tem um clássico aí do Cazuza? Tem várias, tem a Brasil, Amor, Olha isso. Solidão que Nada, Solidão Completamente que Nada, Blue. não sabia, não. Um monte de músicas. E o assim. Cajuzinho. Também fui apresentado pelo Frejá como parceiro, né? Eu conhecia ele assim, mas obviamente como o Frejá já era meu amigo, eu acompanhei o Barão. Eu vejo o Barão, cara, é muito... Barão foi uma bandinha que impactou muita gente. Todo mundo tem um muito lance legal muito carente, porque, muito carinho assim, com não eles. que eu tenha visto nascer. Eu vi quando o Frejá entrou, né? Que foi quando amalgamou ali a banda, né? Que quem fundou Parece foi que o Léo Maurício também. e o... Parece que o Léo também foi chamado para tocar no o Barão. Léo Não, que você- indicou o Cazuza. Foi o Léo que Cazuza, indicou, é. né? Por que ele não Avelar quis falou fazer? isso Não, aqui. ele quis Falou, fazer. não, tem um cara que grita mais que É isso aí. porque era uma banda, banda de rock and roll, né? E eles... Mas é muito legal, cara. Agora a gente tocou junto no... Eles até agora gravaram Solidão que Nada, que eu fiquei felizão. Também já tinham gravado Brasil. Eu já tinha feito Pô, Brasil... uma Igual música... o Silvinho fala, pegou um cascalho bom, né? Na época Pegou, Vale Tudo, né? pegou. O Gal Costa gravou, nossa senhora. Comprou uns Novela, cortes, comprou. uns cortes Apartamentinho, de capota, comprou. Eu vou né? te falar, cara, Ah. não é verdade com essa música, devia ter sido mesmo, mas na época não, porque agora eu acho que eles faziam um pacote Tem para essa. abertura da novela. A Globo pagava um fixo. Era um fixo para tocar a novela inteira. Puta que pariu. Não era por vez, Não é é tão bom quanto hoje em Hoje dia. em Acho dia. que é por Mas, Jorge, vamos lá. Mas, de qualquer forma, essa música, ela foi muito importante para mim, justamente pelo lance de compositor, né? Que transcende o Kid, né? Sim. Não, você porque desgarrou a do primeira Kid música muito. gravada minha, assim, por uma banda foi o Barão, que gravou Amor, Amor. Ah. Antes, e outras bandas, tem 2 outras bandas que Gravaram também. músicas, assim, minhas, antes do Kid gravar. E no segundo disco, que aí eu comecei a compor ali, o Você tem Leone alguma no Paralamas? também abre. Eu tenho uma música com o Herbert, Ah. que eles cantaram também, que é a palavra certa. Tá. Atravesso a noite com um verso. É bonita pra caramba. Você gosta de escrever? Você escreve fácil, tranquilo, quando vem? Cara, vem eu tudo? tive. Eu Ou tive você muito... é mais trabalho mesmo, braçal? Não, cara,
com essas parcerias todas, a maioria delas eu faço a música, né? Eu fiz a música assim pro Cazuza. Tem uma música que eu comecei a letra e que até tá inédita, que eu achei agora... Com ele? Com ele e com o Ezequiel. Caraca, vem coisa aí. Tem uma história que a Lucinha quer lançar uma... Eu li isso em algum lugar, que a Lucinha tá querendo lançar... Algumas inéditas dele. Você tá fazendo um projeto com o Leone, só Cazuza agora também, não é? Não, esse projeto o Leone participou também, eram todos os parceiros. Eu fui diretor artístico desse show do Holograma do Cazuza. E aí... A banda, eu falei, cara, vou fazer a coisa mais fácil do mundo, vou chamar quem tocava com ele, quem compôs com ele. Então a banda tinha um representante do Barão, que era o Guto, o Nilo no baixo e guitarra, que foi o produtor dele, o Rogério Meanda, o Leone, né, que fez Exagerado com ele, e Capacidade de Amar, que a gente até gravou e tocou agora, e o Arnaldo Brandão, que é o Lord Brandon, que eu chamo ele. Ele é um Lorde, né? Um cara sensacional. Muito espetacular. E que eu conheci melhor nesse projeto. Então foi bacana, foi um projeto grande. A gente fez um show gigante em São Paulo e outro aqui na Praia de Ipanema. Foi maravilhoso. Lincoln Olivetti fez arranjo de corda, aí Gal Costa, aí Paulo Ricardo. Ô, Jorge, foi uma seleção mesmo bacana. Mas a gente estava falando isso por causa do... Aí esse projeto depois... do Cazuza, depois a gente fez... Aí a gente botou o nome de Cajueiros, né? Os Cajueiros. Que com o apelido do Cazuza ele já sabe, já falou, né? Caju. E aí a gente fez alguns shows, assim. Chegamos a fazer alguns shows, nós... só sem essa parafernália. Tinha sopros também, tinha tudo, assim. Era bem completo o negócio. Mas a gente estava falando... Estou me buzinando aqui o diretor para falar. Nós estamos aí quase acabando a banda aqui de Abelha. Quero saber como é que foi esse processo. Leone saindo e tudo. E como é que foi? Não, foi assim, acho que... Foi assim, foi desligando o aparelho? Foi uma coisa instantânea? Foi desligando o aparelho? Não, toda banda tem os encaixes, né? Então, assim, quando sai uma pessoa, como foi o caso, a gente não tinha... Mas não tinha assim, a dupla, principalmente é uma banda autoral, né? O grande diferencial das bandas foram todas que fizeram sucesso, eram bandas autorais, né? E aí acho que esse é o diferencial. Então, a gente não tinha, eu nunca tinha composto com a Paula, assim, e aí a gente, vamos fazer não sei o quê, vamos compor. Aí ela me mandou... Ela tremeu na base, assim? Ela achou que ia... Não, antes disso, foi bacana, porque foi um processo bem bacana, assim, de reação e de momento novo, sabe? Assim, como eu falei, a gente mudou a banda, mudou a cara dos arranjos, aí fizemos um show ao vivo, gravamos o disco ao vivo desse show, que usa muito percussão, muito naipe, que é uma coisa que não tinha antes. Então, o Kid virou uma outra história, né? Depois a gente... O acústico veio logo em seguida? Não, o acústico é 2003. Esse show foi em 86. 86 que a Kid acabou? Você deu uma entrevista que a gravadora não, 86 acabou, não. Calma. Não, o Kid acabou, não. O Kid mudou. Eu sou um erro de data, vai lá. Não, 86 aí a gente fez um disco ao vivo, né? Que era um disco que justamente que mostrava o Kid, tocando muito bem, né? Com Claudinho Infante, Rúlio Gamarra, o Dom Regis, trompetista, todo mundo tocando bem. A gente fez uma turnê, o Paulo Junqueiro era nosso técnico de som, gravava num cassete, a gente ouvia e foi gravado lá também pelo Liminha, pelo Ricardo Garcia e tal. Aí ficou um show, a gente estava até ouvindo, agora que eu fiz esse show com o Leone, o Claudinho Infante tocou com a gente ouvindo. Ai, caralho. E era, era direito, era uma banda, né? Direito, e solta, assim, legal pra caramba. E aí foi o tempo que a gente teve para se organizar em termos de composição. E aí a primeira música que a gente fez foi Amanhã 23, né? E que a Paula me deu a letra ali, a gente fez e acabou encaixando. E quando a gente foi pro estúdio, a música também Quem tocou funcionou. Baixo nesse foi o Nilo, e né? o Claudinho, né? Que bateria e nós, né? Infante, isso, e aí e aí a música, que era uma música totalmente diferente do que vinha sendo feito antes. E entrou bonito, e entrou estourou. e foi uma música
muito assim, inusitado no sentido de Que ano foi isso? como ela alcançou Que ano assim, foi isso, as Jorge? rádios e tal. Que ano foi isso? Cara, isso foi 87. 87, 86, Aí- você já sem Leone. Leone já Aí a fez, gente- fez a banda dele, É, o paralelo. Heróis da É, Resistência. o Heróis. E aí a gente fez esse disco, Tomate, e aí as coisas começaram a acontecer fluir. de uma forma falam diferente onde, e funcionou. A Paulo Leone, ó. Cara, não... Tá vendo? Mas ele fala direto. Não, né? não teve. Eu Pode de tenho- homem, marido e mulher, É, esquece é, essa porra. Não, mas, porra, tantos anos que tem isso, de repente... Procure saber. Deixa quieto. De repente, fala aí. Aqui Fala é aí, nem treta, sabe. Aqui tem que falar, Silvinho. Aqui, pô, Eu falo da banda, mas essas isso é coisas... treta. É porque, pra assim, saber se foi superado, se são amigos hoje, não tão... Assim, tem não, essas cara, coisas, eu né? acho que naturalmente se afastaram. Eu me reaproximei do Leone. Assim, a gente sempre teve uma certa proximidade. Eu, sei lá, Eu já no fiz um show com o Leone, já. primeiro disco solo do Leone tem uma música nossa, né? Acho que é até a música que abre o disco. A gente até tocou agora no show, Nada Como Eu e Você. Então, depois, aí, o que aconteceu? A gente tava... Pô, e ele, assim, ele deu um tiro certo. Quando ele saiu do Herói, quando ele saiu do Kid, ele veio no Heróis, né? Que ele meteu só pro meu prazer. Aquilo ali foi também outro chiclete que tocou. Não, demais. É, Não, você vê a potência, o potencial dessa banda, desses músicos que a gente está falando. Porra, o Kid continuou com Amanhã 23, Leone foi, todo mundo continuou. Isso é que importa, cara. É. As carreiras é que Não, importam. acho que isso foi bacana mesmo. E agora, por acaso, eu estou vivendo, pelo fato de ter feito agora recentemente, esse show, a gente passou um mês ensaiando e tal. É, por isso que eu falei. E foi legal retomar. É engraçado, a última entrevista que eu fiz, eu ainda não estava com isso na cabeça. Agora isso voltou muita coisa, assim, de... Você e Léo. Leone. Não, é do começo, daquela fase, Sim, né? da Das fase toda, músicas das também. Eu músicas. reescutei os 2 discos. Ai, que mas legal, principalmente, tá. principalmente o segundo, que era o Educação Sentimental, já é um disco mais de banda, que realmente foi pra estrada. Com peso, E né? a galera Pressão. tocando melhor, todo mundo tocando bem, já pensando em show, né, em músicas para show também, o que a gente queria. E a sua reaproximação com o Leone, então agora te fez voltar toda essa época Porque que vocês na passaram verdade juntos, o Claudinho também, somado a isso, o Claudinho tocou com a gente. Ô, Claudinho, Fez esse show. Saudade Foi do uma barata. Claudinho. Infante, é. Foi uma Claudinho, barata. Pô, eu achava que era ele que era o batera do Rock in Não, Rio. esse foi, Porra, essa cena é esse foi maravilhosa, eu o não sabia gringo, era o disso. gringo, né? é o Rúlio, figuraço. É, pô, não sai da Não, bateria. Tu Isso sabe, é lembra dessa não, história? isso é um clássico, bicho. Porra, isso é um eu não clássico. saía da bateria. A tiveram galera tirar achou o que cara. aquilo que é fake. É. Porque acabou a música, né? É até legal E ele era muito amigo. Ele era um cara muito querido. Assim, os músicos que vinham para cá, festival de jazz, não Ele sei o que. O recebia nome todo dele mundo. acabava sendo falado, Referência. porque ele era um cara muito original, assim, de percussão e do jeito dele tocar bateria Já gringo, é, né? e ele era um cara muito querido. E aí ele era o Acunha, que tocava com o Acunha é um percussionista. O qual Jarrou. Que tocava com o Jarrou e com um monte de gente, super. Aí ele foi ver o show da gente, não sei o quê, acho que ele viu da coxinha, acho que o Rúlio queria fazer um solo em homenagem. O cara ficou... Olha, foram tirar ele, literalmente, né? Aí ele acabou a música, acho que era fixação até, acabou a música, aí ele... Aí, tipo, Faz o naquela... solo. Bum, né? Cara, que Aí legal. começou a tocar pra Cacilda. Mas aí, E tinha beleza. negócio do horário, né? Aí, pô, 30 segundos, né? Um produção. minuto. Aí quando chegou aos 4 minutos e 40. Mentira. Então, isso é legal, A as pessoas gente- veem no Google isso, cara. É Que muito no bom. Google, Aí não, a no gente foi YouTube. lá, vamos lá. Aí fomos lá e Tira esse ficou- doido daí, né? E ficou engraçado. E tem gente que acha que foi Foi uma coisa montada, uma né? coisa montada. Ensaiado. Mas Não, ele e era... o Rock in Rio 85 foi uma coisa legal, que assim, o Paralamas, não tinha cenário. Tem um documentário disso. Eles começaram a pegar vaso de planta, colocar, né, sabe disso? Começaram a Isso. botar, botaram vaso de planta, assim. Tipo assim, não tem cenário. Não, pô. as bandas brasileiras Porra. não tinham cenografia, tinha nada. Era Pô, a cru, gente, era a toca. gente, por acaso, era uma banda que a gente entrou Conseguiu nessa. fazer- A gente tinha figurinista, tinha... Mas assim, de cenário, que ele tá fizemos falando, cenário, tinha- tem um tinha- cenário. tinha. Não, era um cenário... Não era. mas... Não era um dentro LED, das né, como hoje, né, possibilidades- Não, a gente... O que deu foi pra vocês bolado fazerem. uma coisa, foi...
E a roupa também tem uma história, assim, bem legal. Mas E o Paralamas Jorge, não, e tiraram. legal que, se você for ver, essa É que banda assim, legal que eu entregou- digo, a gente se preocupava com isso. A gente tinha um lado, esse lado pop de imagem também, Olha de que legal roupa. isso. Isso era bacana. A muito gente legal. levou, todas as turnês, a gente começou a ter essa coisa da Preocupação turnê, do nome mesmo, da né? turnê, da fazer. cara das roupas, do cenário. Tá vendo, Sônia? Tá vendo, minha produtora? Temos que dar uma cara Mas à nossa era- turnê. Mas era isso que eu tô falando do capricho, dessa história. A gente, Mas cada disco tinha uma história. Isso é legal. Mas isso fica bem claro, bicho, no som deles, né? Que tem capricho nos arranjos, no acabamento. É bacana. Fica assim, é uma história maneira. fica Por assim. isso que eu digo assim, já que vocês falaram como é que acabou, não sei o quê, eu acho que a gente meio que esgotou um pouco As possibilidades que vocês tinham. não que fosse impossível, mas assim, acho que tanto a Paula quanto eu, assim, tem vontade de... É legal recomeçar, né, cara? O recomeço tem força também, né? E existe essa Com- possibilidade? Não, recomeço individual. Ah, Quer saber tá, se um tá. dia Começo Rio de Mas Janeiro vai como ser é que carreira. os fãs pedem muito a volta? Cara, caixa de teve Instagram. um fã que foi o único que me comoveu. Que ele falou assim, porra, cara, vocês são, tipo assim, pô, vocês são uns escrotos, cara. Tipo pode assim, fazer isso mandou com a falar gente. essa palavra, eu não lembro qual foi, Você mas não falou pode assim, fazer falou isso com na a boa, gente, assim, cara. porra, cara, não custa nada, cara. Pô, nunca vi Junta show você- de vocês. Pô, custa um monte de gente que nunca viu vocês ao vivo. Pô, faz aí uns shows, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas assim, é lógico que isso é o maior barato, né? Pô, maior barato. Você receber essa Ia ser legal, essa essa, energia, né? essa energia. Mas assim, eu acho que realmente. Cara, a gente fez uma última turnê, sabe? A gente tinha acabado, voltou para fazer uma última. Acabado, não, tinha parado meio assim, sem data para voltar. Não, na verdade, Ano que vem faz 2023, 40 anos, né? faz no fim desse ano. Agora, Ao fim a desse gente, ano. a gente realmente, por exemplo, a gente fez tudo, né? O acústico, acho que foi um disco em 2003 que ele deu tudo que a gente achava que a gente merecia realmente, assim, sabe? De as pessoas verem Acho que vocês tudo que a foram- gente fez, as canções, elas todas no formato acústico que expõe a canção, né? Foi MTV, né? E foi na MTV. Foi lindo E esse acústico, não. foi realmente foi uma coisa muito... Não, vocês trataram o Kid de Abelha com e o muito acústico esmero. foi uma coisa Com muito muito, esmero. muito assim, sabe aquela coisa que tá na mão você sabe que vai fazer um Bonito, negócio legal, bacana. assim, porque as músicas vêm do violão, as músicas estão ali, seguram a onda, né? E foi Eternizou, e a gente eternizou. conseguiu fazer também músicas novas. O Nada Sei foi uma música que foi feita pro acústico. Nada sei. E a gente, por exemplo, essa versão do Lágrimas e Chuva também foi uma versão muito, né, marcante, tá? Tem muita gente que conhece mais essa versão do que a original, né? Muita gente. Então, depois do acústico, a gente ficou amarradão, fizemos um disco de músicas inéditas, fizemos um DVD só com música inédita, que a gente adorou fazer, gostou de fazer aquele disco, sabe? Foi prazeroso pra caramba e tal. E aí depois a gente parou, porque a Paula foi fazer o disco dela, e depois realmente a volta meio que deu uma certa... Foi sendo postergada, assim, não sei o quê. Aí quando voltou já estava uma coisa um pouco mais burocrática, voltou estimulado de fora, sabe? Vai ter uma você. turnê Tesão deu uma assim, baixadinha, assado. assim. Não é nem tesão, mas... Mas a vibe mesmo, É meio é, isso, é, meio assim, no fim acaba sendo isso, do tesão de fazer, fazer mais música, fazer mais não sei o quê. Sim, Mas a sim, gente fez um show muito, muito bacana, né, de 30 anos, foi legal pra caramba, mas eu achei que ficou mais burocrática, a banda ficou, o processo de criação e de Você como... percebe isso, dá pra Aí você perceber, vê que ficou mais assim, mais vamos engessado. fazer, vamos jogar por jogar. O jogo... Acho que a gente nunca fez nada assim, mas ficou um pouco mais engessado no sentido da espontaneidade, tanto do ensaio quanto do essa história execução porque também. assim também tinha essa coisa, a história da banda, que a gente tinha os músicos, sei lá, durante muito tempo, o Cadu na bateria, Sim, o Rodrigo tocou um bom tempo com baixo, Santos.
sempre tínhamos na banda alguém envolvido mesmo. O Nilo morava comigo, a gente produzia junto. As pessoas eram mais envolvidas, né? Assim, no processo de vocês, né? No processo, sim. desde fiz sempre. uma música hoje, Desde vamos ali no estúdio tocar, sabe? Não é marcou um ensaio com não sei o que, um monte de gente em volta. Era uma coisa muito de núcleo, sabe? De criação, e esse que é o barato assim, do negócio. Que eu acho também. aquela coisa de criar música, de fazer, de ensaiar, traz aí, vem aqui. de fazer arranjo, de ver a música crescendo, de fazer isso em parceria, de uma forma inspirada, assim, né? E aí eu acho que isso naturalmente pode acabar, porque você pode desviar essa tua energia, talvez para tuas próprias canções. E principalmente é o seguinte, quando você trabalha muito tempo com as mesmas pessoas, acho que não tem problema nenhum. Acho que é legal e pode render a vida inteira. Você, né? Tem bandas que conseguem isso, mas difícil, né? Mas quando você sai assim para fazer uma carreira solo, você abre um monte de possibilidades, você perde um monte de coisa por não estar numa banda, assim, né? Mas você ganha uma liberdade muito maior e incrível do que você quer fazer, do que você não quer, dos riscos que você corre sozinho, pro bem e pro mal. É perfeito, Jorge. Então, eu acho que é isso que vocês buscaram. Eu acho que eu cada estava falando sobre isso. Na verdade, o Kid Abelha, essa banda espetacular, que ficou marcado para sempre no coração de todo mundo aqui, que está do mundo, que quando eu fiz Portugal agora, quando toca a música deles, os caras piram, choram igual maionese, nos deu Leone, nos deu Jorge Israel, que hoje eu acho que ele é muito mais artista do que o Jorge Israel do Kid Abelha. Sim. Hoje temos mais um artista, ganhamos mais um artista que eu tô falando. Pulou do palco, agora você tá aqui nessa faixa de artista. Tu não é mais aquele Jorge Israel, que era um dos músicos do Paulinho Toller. Paulo Toller, cara, quer mais? Tá ótimo. Ainda tá tem o ótimo. Bruno Tortunato, que é o João Bruno Gilberto. Fortunato, Bruninho, a hora que quiser, Bruno é Vem que cá. Ipanema, não quer nada, Bruninho. E Aquela que vida Eu já tô mansa. convencendo ele. Qual a música que Cara, ele mora... Eu falei, Bruno, você não tem nem que atravessar a rua. Você mora no mesmo mora no Barão quarteirão da que o meu Torre, estúdio. Nascimento, no mesmo quarteirão. Mas ele sempre dá força, sempre a gente se fala querido. muito. Poxa, Bruno, Qual a música do Kid Abelha que o pessoal mais pede no teu show? Teu show solo? Cara, vou te falar, a galera não pede música no meu show, assim, nesse sentido. Não, porque é um show, é tão, assim, certeiro. Eu cheguei a um show muito certeiro. Que assim, você quer fazer, que você... Você toca Kid Abelha? Toco também, conta a minha história, assim, mas todas as músicas têm uma história. Então, assim, é um show que realmente... Eu acertei, Não, mas eu entendi acertei assim, não é uma coisa focada mas no eu Kid. entendi que o meu amigo Kid perguntou. tá lá, mas realmente as pessoas acabam não pedindo. Eu não... Jorge, legal, porque eu entendi o que você falou. Porque, pô, Porque eu o Jorge também Israel toco. vem aí. Você é o cara do Kid. Não, O Jorge porque, Israel assim, vem, porra, o cara... Não, porque, por exemplo, eu toco assim... No show tem uma história, assim, né? Desde as coisas que eu fiz solo, tem músicas com Cazuza, eu gravei... Sei lá, gravei com o Léo, gravei com o Léo Jaime, né? Gravei... Tem o ska que eu toco sempre também. Eu faço muita... Sei lá, eu tive um sonho, eu trago Ele faz junto a bagunça dele musical, com Bob Dylan, eu faço citações, Mutantes, eu faço todas as minhas referências... Algumas das minhas referências estão ali, né? E dentro das brincadeiras que eu faço com as músicas. Então, acabou que realmente eu fiz um repertório que traz já uma coisa do Kid, das músicas que eu acho que me pertencem mais, e que esse ano, por acaso, eu até tô tocando mais... A gente, por exemplo, botei Fixação no show, que é uma música que eu nunca tinha tocado, mas aí a gente A resposta foi faz... boa. É legal, porque aí eu faço um outro arranjo, a gente faz outro arranjo, aí faz uma citação. Posso explorar, fazer ela um pouquinho? É sua, né, Falou. inclusive? Não, essa não é justamente. Leone. Eu só tocava. Leone, né? Eu tocava as músicas que eu sou parceiro, né? Tá, então Assim, canta a música que você mais gosta, que você mais gostou de tocar e de fazer do Kid. Vamos lá, pro Brasil ouvir todo, o mundo ver. Cara, Fala, a que eu mais Kid, gosto, prazer. a que é mais difícil de eu tocar. Ah, peraí, então não. É porque... Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, se não
exagerado a dose. Podia ter vivido um amor grande hotel. Se a gente não fizesse tudo tão depressa, se não dissesse tudo tão depressa, se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um grande amor. Um dia o caminhão atropelou a paixão, sem teus carinhos, sem tua atenção. O nosso amor se transformou em bom dia. Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só pra se viver? Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver? E só pra se viver. Explora mais um Ficar Só pra se viver. Só ficar só pra se viver. Bate palma a você aí do Brasil e do mundo. Alô, Portugal, estamos chegando. Tem que levar Jorge, não, o pessoal vai pirar. Jorginho, então cara. é isso, filhote. É isso, muito meu obrigado, irmão. A gente obrigado pelo seu quer te carinho. agradecer. Você sempre foi um cara especial. Obrigado, Jorge. Obrigado, Marcelo. Só a rede social da rede social dele pra deixar, né? Você já falou, não sei se você tem negócio de Instagram, se quer que a galera te Não, siga. é legal. Você Segue fala aí. lá, a gente tá ali. sempre arroba- colocando Sempre bom o as pessoal coisas. acompanhar a tua agenda, né? Hein? Fala aí, Jorge. Pra tua agenda, Teu Instagram. Instagram George Israel Oficial. É. E é tudo George Israel, né? Tá no Facebook, Facebook, etc. né? Mas até tem um show agora dia 1º de julho, lá no Prudential, que é o selo Blue Note, né? Ali na Glória, onde era Lindo, a Prudential, TV espaço Manchete e espetacular. tal. E eu tô com esses projetos novos aí, vou lançar uma música agora daqui a uma semana. Uma música que é Manda aí. um pedacinho, vou dar uma canjinha aqui. É uma música que eu fiz e gravei com a minha filha, né? Já vi que a gaita não veio, né, Soninha? Vamos sair desse marasmo, meu bem. Vamos fugir pra outro lugar. Agora é tua vez. Trate de inventar. Me dá um gole de vida, vai. Vem. Agora é tua vez. Trate de inventar. Me dá um gole de vida, vem. Vai, vai, vai. Faz uma reza forte. Alinha os teus cristais. Convida a tua sorte. Que ela vem brincar. Que ela vem. Cara, convida que a ela sua vem forte que ela vem brincar. É. Caraca! Vamos sair desse marasmo, meu bem. Aí como é que é? Vamos aprender com os lobos, beber da poesia dos loucos, fazer do céu de estrelas nossa catedral. Vamos aprender com os lobos, beber da poesia dos loucos, fazer do céu de estrelas nossa catedral. Vai, faz uma reza forte, alinha os teus cristais, convida a tua sorte, que ela vem brincar, que ela vem brincar. Obrigado, Jorge. Pra finalizar, posso pedir uma de saideira? Solidão que nada, que é tua. Ai, lindo, Pô. lindo. Cada aeroporto é um nome num papel, só rapidinho. Um novo rosto atrás do mesmo véu. Alguém me espera e adivinha no céu que meu novo nome é um estranho que me quer. E eu quero tudo, hein? E eu quero tudo. Aonde, Jorginho? No próximo hotel. Por mar, por terra. Aonde ou ouve via a Embratel. Ela é um satélite. Ela é um satélite. E só quer me amar. Mas não há promessas, não. É só um novo lugar. Viver
nas curvas da estrada. Solidão que nada. Viver é bom, partida e chegada. Solidão que nada. Você nunca vai ficar sozinho. Solidão. Vem com a gente voltando a fita. Obrigado, Jorge Jael. Obrigado, Jorginho. Beijo, obrigado por você Saúde. que ficou com a gente até aqui agora. Valeu, meus queridos. Valeu, Jorginho. Obrigado. Brinde Mais um aí. brinde aí, a saúde. Amém, amém. Obrigado, Jorginho. Obrigado pelo convite aí, foi Lindo, delícia. lindo, delícia. lindo. Foi? Até a próxima. Vem.